Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a Nós, o podcast mais arretado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com cantor, compositor, ator, roteirista, Johnny Hooker. Olá! Você é roteirista, né, também? Todos os roteiros dos meus clipes sou eu que faço. Que massa. Eu vi no Wikipedia isso. Eu vou ver direitinho. É porque eu já fiz um pouco de tudo na minha vida, né? Eu já fui ator de novela, já fui roteirista de filme, de clipe, tudo relacionado à arte, assim, música. Já dirigi alguns clipes meus também. Que massa. Componho, canto. Modelo manequim manicure. Teve até uma... Cabelo. Foi uma novela, né, que tu fez, que tu tava com os dreads e pá. Foi, que era passada aqui em Recife. Que massa, velho. Era justamente por conta dessa coisa do Porto Digital que trouxeram pra cá. Aham. Então, a novela falava um pouco sobre isso, sobre tecnologia. Era um pouco também no ano da Copa. Então, tinha tudo assim, o Brasil do futuro. Aham. O Brasil que... Foi logo depois daquele momento, assim... Do Brasil, dos governos do PT, que as capas de revista eram assim, nunca fomos tão felizes, Aham. sabe? A gente tava num momento com a economia muito aquecida, então foi uma novela muito... a cara do que se tornou aqueles governos do PT, né? Porque falava sobre diversidade e era descentralizada, né? Era uma Aham. novela que tinha o Nordeste, que mostrava o Nordeste como uma potência tecnológica. Sim, que né? é muito grande, né? Então era muito um sinal do tempo ali. E aí, por conta do Tatuagem, Aham. que foi um filme super falado, foi o filme mais premiado do Que você fez a trilha, né? brasileiro, exatamente, brasileiro daquele ano, foi o filme mais premiado. Então, a galera da novela viu o filme, viu o clipe da música e tal, gostaram muito, e me convidaram pra fazer um teste pra atuar na novela. Que massa, velho. E aí eu fui com a cara e com a coragem, passei no teste, e aí foi super bacana, porque depois o elenco da novela, a produção da novela, todo mundo já gostava muito do meu trabalho como músico, né? Aham. Então ficou todo mundo fazendo maior campanha pra a minha música entrar na novela também. E entrou, não foi? E entrou, Alma Que Cebosa massa. foi o tema do Leandro Hassum, Aham. que, enfim, tava naquela primeira época que ele tava muito bombadão, assim. Sim, quando ele total. finalmente estourou. E era o tema do Leandro Hassum com a Thaís Araújo. Aham. Ele era apaixonado por ela e tal, e ela não queria nada com ele, aí ele ficava chorando e começava, achar que a sua diferença vai acabar comigo. E aí foi a primeira vez que eu vi minha música chegar em todo lugar. Aham. Porque novela da Globo, tipo assim, foi quando eu vi minha música chegar em todos os lugares, do centro à periferia, aos lugares do Brasil, a gente chegava, tocava essa música e todo mundo sabia cantar. Minha mãe faz foi assim muito no emocionante. final. Mãe vai estar assistindo agora, ela fica rindo. Ela vai fazer assim. Quando terminava... Que eu faço Alma Cebosa. Exatamente. Ela falava, alma cebosa! Ela gritava lá em casa. Era a música dela ali, Era a viu? música Exorcizava, dela. né? É. Exorcizava. Exatamente. Ó, antes da gente, de fato, começar esse papo, conhecer as mais... As fofocas íntimos mais... segredos. Exatamente. De Johnny Hooker. Eu tenho que dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É uma produção de Sulfarias que vai bater esse papo aqui com a gente, tá Ai, do que meu amor. lado direito. E Máquina 3. Se inscreve aí no canal. Se tu estiver assistindo nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer e tudo mais, tira um print ou se não compartilha, marca a gente, marca a Johnny, pra gente dar um alô pra vocês lá, beleza? Vamos pro papo. Muito obrigado por vir, viu? Cara, vários amigos meus já vieram aqui. Que massa. Jader, Gabi Oh. e, enfim, meus amores, essa nova geração de Recife que tá aí. Essa novíssima geração de Recife, né, que Aham. tá aí abalando. Uhum. Eu sinto muito orgulho, assim, de ver que desde que eu saí de Recife, vai fazer quase 10 anos, né, do Macumba, Aham. que tudo aconteceu, da novela que eu tava contando aqui, surgiu uma nova geração, assim, e uma nova geração muito empoderada, muito inteligente, muito talentosa e que tá aí Sim. dando as caras, sabe? E eu vejo que isso é muito também um resultado, um produto dos governos do PT que a gente viveu, entendeu? Total. Sabe, assim, essa juventude negra periférica de Recife que tá tomando as rédeas do discurso, dos lugares, ocupando os lugares de poder. Aham.
Marconi, Gabi, Jader pegando o piseiro, uma estética que historicamente é tão heteronormativa, conservadora, o forró, né? E abraçando como nosso também, isso também é a nossa cultura, isso também é a gente. Poxa, tô muito orgulhoso. E aí, por isso, eu já vi vários programas e, poxa, tá muito legal. Que massa, muito legal o trabalho. Que massa. Tu E aí, falou do Nordeste tecnológico, né? E tu falou Sim. assim, é o Nordeste na novela, descentralizado. E o podcast, o É Nóis, ele surgiu por causa disso. A Sim. gente, quando assistia, mais de um ano atrás, a gente via que não tinha tanto nordestino lá no Sul, Sim. nos podcasts Nessa maiores. cena. E a galera pagava passagem pra outras pessoas saírem, sei lá, de Curitiba pra lá, não sei o quê, mas não levava os nordestinos. É. E aí, em vez de militar, a gente foi fazer o nosso. Maravilhoso, É isso. eu amo. Eu sou assim. Foi por isso que eu fiz minha carreira toda assim, baseada em vingança. Tipo Eu assim, amo. se vocês não vão me chamar, eu vou fazer uma coisa que é tão boa, tão foda, que vai explodir o cérebro de vocês, de tão foda que é, que vocês não vão conseguir não me chamar. Já aconteceu isso em algum Entendeu? festival aqui em Recife? Ah, já aconteceu comigo na minha vida inteira, assim. Aham. De tipo, sabe, com macumba, com coração, com flutua, com tantas coisas que eu já fiz na minha carreira, sabe, tipo, eu vou provar, sabe, tipo, essa vingança que eu tô falando, tá, gente, é uma vingança do bem, assim. Do É, bem, do bem. galera. É uma Vamos vingança se ligar. É uma vingança de tipo assim, falar, aqui a gente não existe, então eu vou fazer uma coisa que vai ser tão indiscutivelmente foda, Uhum. que vocês não vão ter como tapar os ouvidos. Exatamente. Isso é que é foda. Mas é isso, e eu vejo até que tem muito isso também nessas listas do Sudeste, assim, até de imprensa, mídia, assim, melhores shows, melhores canções, melhores discos. Geralmente, assim, no Sudeste, nos veículos mais descentralizados, você vê mais gente nordestina, mais gente do Norte, mas nos veículos do Sudeste é dominado por aquela bolha ali, sabe? Tipo, o circuito cabeçudo, intelectualoide das coisas, dos shows que eles vão, os artistas que eles escutam, assim, que são os amigos deles, sabe? Exatamente. Que às vezes até, eu não gosto de falar mal do trabalho de ninguém, mas tem muita coisa que não tem tanta qualidade quanto a gente produz aqui, sabe? Pô, aí eu não vou nem falar, né? Porque o Nordeste é muito futurista, né? É, exatamente. A gente tá na terra de ave sangria, né? Pois Então... é, o Nordeste é muito futurista. Então, e o Norte também produz coisas Sim. muito fortes, né? Muito esteticamente que são um Brasil, vem de um Brasil indígena, que vem de um Brasil É autêntico, né? autêntico, um Brasil singular, um Brasil pá. que precisava ser mais conhecido, mais misturado, né? Aham. Mas assim, não, eu tô falando que os artistas cabeçudos também não deviam estar lá. Eu tô dizendo Eu tô. que Tá zoando. eu tô dizendo que devia ter mais pluralidade. Massa demais. Eu queria que a gente conversasse um pouco pra eu saber como tudo começou, né? Porque quando eu for Sim. contar as fofocas, eu contar ela do começo, né? Sim, Tipo, não, sim. ele começou lá em Candeias, ele começou lá. Foi, tudo começou em Candeias, em 2002, 2003, vai fazer 20 anos ano que vem, do meu primeiro show, Nossa. primeira vez que eu subi no palco, e eu formei uma banda com a galera, uns amigos de Candeias, pelo Mirk, na época, Mirk, MSN Messenger, a gente marcou de se encontrar, marcou ensaio e se conheceu. Comunidade do Orkut, músicos de Pernambuco. Música de Pernambuco. Foi lá que eu conheci André, que formou comigo a minha primeira banda. E ficou comigo até 2016. Tocou comigo até 2016. E era muito legal, assim, porque na época a grande coisa era o rock and roll, né? Aham. Era o que tava na moda, era o que bombava. E aí a gente montou essa banda e começou a fazer show, mas a gente fazia show em qualquer lugar, assim. A gente fazia show em puteiro, a gente fazia show em garagem, a gente fazia show no meio da rua, em praça. Montava a estrutura, chamava a galera e fazia show, fazia os nossos festivaizinhos em galerias, em galeria de loja. Aham. Fechava e fazia show. Quem é que tava na cena também, assim, de que a gente conhece naquela época tinha a Vamos, Aham. que era a banda do Marcelo Gomão, muito boa. Tinha
Mellotrons também, que foi... Melotrons. Que era muito... Fazia muito sucesso na época, os shows bombavam e tal. Tinha um bocado, viu? Tinha um bocado de banda. Ali, a Tô gente, que a na gente foi... dúvida se isso é da época de Testículo de Mary também. Não, é depois. É depois, né? É, Testículos de Mary foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Inclusive, eu tô tentando chamar a galera, eu não consigo. Ah, velho. chama. É incrível. É muita história, viu? É. Porque é muito atípico que aquilo ali tenha acontecido, né? É. Que eles tenham... Que aquela banda Aham. tenha assinado com uma gravadora... Não, é Entendeu? foda. O clipe passava... É foda. O clipe passava na MTV. Total. E, enfim, as músicas eram pesadonas, né? Tipo, Pesadíssimas. e era uma banda super conceitual também. Tinha uma história conceitual que... quando você trouxer, eles vão contar, que eu não lembro Massa. direitinho, assim, não. Mas Massa. era formado... Eram os testículos mesmo. Era uma travesti que cortava os testículos num banheiro público. Aham. E aí, com... A sujeira, o lixo tóxico do banheiro público, se formavam as criaturas da banda. Eu assisti também vários shows. desse Não, incrível, incrível. E aí foi isso, é muito... assim, como é que isso aconteceu, né? Tem coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Que Aham. o clipe tocava na MTV, 2 discos com gravadora, blá blá blá, foram pro Sudeste, fizeram um monte de show. Mas é isso, e aí tinham essas bandas, tinham esses festivais, também esses festivais de concurso que a gente participava, que tinha muito na época. Tinha um que chamava Microfonia, que eu fui finalista de todas as edições e na última edição eu finalmente ganhei. Aê! Que foi com Candeias Rock City. Na força da vingança. Na né? força, ninguém para ela. E aí foi... eu lembro que o primeiro que a gente foi finalista, a gente abriu pra Los Hermanos. Aí o segundo já era um projeto que eu tinha que era bem de música eletrônica, assim, e tal. Que eu sempre fiz música de muitos estilos, assim. Eu sempre passei muito, assim, pela... E primeiro eu fazia música em inglês, né? Assim, Aham. lá no comecinho. Mas... Com o tempo foi evoluindo pra músicas em português, assim, enquanto eu fui... E eu acho que isso casou também com um momento do governo Lula... Que foi... O Brasil foi reganhando uma autoestima Aham. que eu acho que lá nos anos 90 a gente não tinha tanto, sabe? Sim, A gente começou a falar, pô, o Brasil tá se recolocando no mundo. claro. O Brasil, a nossa música é foda e tal. Uhum. É o país do futuro, né? O Brasil decolando, aquela imagem do Cristo Redentor decolando né? Ali Uhum. Enfim, então... Eu acho que essa mudança das músicas em inglês para o português tem muito a ver com esse momento. Massa. E também a questão da música que estava chegando descentralizada, né? Porque os governos do PT, eles descentralizaram muita coisa. No governo Lula 1, Uhum. que começou essa política, por exemplo, do cinema descentralizado no Brasil. Claro. Que só foi dar fruto agora. Sim. Porque política pública é projeto a longo prazo. Não adianta você fazer uma política pública e falar, não, daqui a 2 anos a gente vai ter revolucionado. Pois é. Então, não é daqui a 2 anos, daqui a 20 anos a gente vai estar com Bacurau em Cannes, ganhando um prêmio. Foda A pra gente vai caralho. estar com Marte 1, que é um filme mineiro, Aham. sendo a indicação do Brasil pro Oscar. A gente vai estar com Noites Alienígenas, que é um filme do Acre, ganhando o Festival de Gramado. Entendeu? Então é isso. A política pública é um negócio que você vai lá. E aí, ao mesmo tempo, nessa geração, enquanto eu tava ali começando a fazer música, Aham. Gabi Amarantos, veio o Som do Norte, Calypso, começou a bombar também no Sudeste, começou a descentralizar isso. Felipe Cato, minha amiga maravilhosa, que veio do Sul. Meu E passa a E eu influenciar. voz. E Que passa, voz, né? Puxa, e gênia. passa a influenciar mais do que o rock, né, velho? Quando essa galera começa a entrar. Exatamente. Porque eu acho que nessa época o rock já tava dando tava morno. E a cultura da gente tava reacendendo, né? E é engraçado, porque tudo parece que é sincronizado. Nessa mesma Aham. época começam a aparecer as festas de música brasileira, que é um negócio que não tinha. Aham. Festa de música brasileira, festa de música tropical, festa de música latina. A Odara, mesmo Odara, daqui. Entre outras, né? Começaram a surgir festas de música brasileira no Brasil inteiro, né? Tem uma bem famosa também que é de São Paulo. Meu Santo é Forte. Aham. Acho que é meu Santo Forte, não sei, enfim. É uma parada dessa. Tem festa de música brasileira agora em todo lugar do Brasil que você for.
Então, A terça do vinil também, a né? terça do vinil aqui. Então, enfim, foi um momento sincronizado, assim. E aí, nessa época do Candeias Rock City, pouco depois, eu fui... eu me inscrevi num reality show que tinha na época. Eu que lembro, chamava- na MTV, né? Não, era no Multishow. Multishow, Multishow. MTV, Chamava- Multishow era a nossa De referência, referência né? de música, É. Era. E aí chamava Geleia do Rock. Aham. E aí eu me inscrevi, fui chamado. E aí a temporada que eu participei foi super massa, assim, tipo, super bem assistida, assim, no Brasil todo. A gente acabou sendo uma das bandas vencedoras. E, enfim, foi o primeiro pontapé, assim, mais nacional que eu tive, sabe? Que Das, massa, das velho. pessoas no Brasil, mesmo sendo TV paga e tal, que ainda é um pouco menos, bem menos assistida, mas Sim. gente no Brasil todo assistiu, então já deu aquela coisa, assim. E foi até a temporada do Rafa, o filho da Cissa Guimarães, que morreu naquele acidente no túnel, aquele acidente Sim, horrível. Skatista, né? Skatista, exatamente. Sim, que lembro, faz tempo. naquele acidente, assim, horrível, que eles estavam andando de skate lá e, enfim. Ele tava na minha banda na final. E aí, depois disso, nos próximos anos, depois disso, eu recebi o roteiro do tatuagem do Iltinho, Hilton Lacerda. E ele sabia que ele queria que eu participasse ali daquele filme de alguma maneira, Aham. mas não sabia o que, fazer o que exatamente, assim, ali dentro daquele universo. E aí eu li o roteiro, me apaixonei por aquele roteiro, um roteiro lindo, assim, muito poderoso. E eu escrevi a música. Eu escrevi Volta. E Pra o filme, né, para, então? para o filme, especialmente pro filme. Que massa, sabia não. Que é uma coisa que eu adoro fazer, tipo assim, escrever música pra um projeto, assim, sabe? Aham. Pra um filme, escrever música pra um filme, eu escrever música pra uma série. Se você me conta a história, se você me dá o roteiro, eu adoro dissecar isso, criar uma música bonita, uma narrativa em cima disso, assim, é uma coisa que eu curto fazer, Aham. sabe? Eu sempre curti. A minha primeira paixão mesmo, a minha fundação é o cinema. Que massa. Assim, quando eu era pequenininho, minha mãe, eu saindo do cinema, ela perguntou pra mim, a gente tinha ido, era ainda Recife 123, lembra? Do Recife 123, era do Shopping Recife, era um cinema que ficava fora do shopping. Eu fui pouco pra cinema na minha vida. E aí... O último filme que eu fui quando criança era Didi e o Fantasma Atrapalhão. Mas Que aí é nos anos tristeza. 2000, você tem quantos anos? Tenho 31. A gente é mais ou menos da mesma idade. E aí, a gente tava saindo do cinema e minha mãe perguntou, o que é que você quer fazer quando você crescer? Aí eu falei, não, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes. Mas sem dizer exatamente, assim, sabe? Eu só queria estar dentro daquele universo. Sim. Aquilo ali pra Aham. mim era tão mágico. Aquilo ali me deixava tão embasbacado, assim, tão hipnotizado que eu falei, não, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes. E na adolescência, como a gente tava falando aqui, a música me sequestrou, né? Mas quem Por foi que te conta deu essa da- referência da música? Da onde veio? Veio do rock mesmo ou... Eu acho Teu que pai, veio de tua mãe. Madonna. Madonna. Veio de Madonna, porque também criança eu lembro de assistir o filme Na Cama com Madonna, um documentário sobre a turnê dela. Aham. Não sei por que essa fita chegou nas minhas mãos. Não era bem pra minha idade, né? Mas chegou nas minhas mãos. E... Sempre chega. Sempre chega. E eu fui assistir, que eu era muito cinéfilo, eu assistia tudo, não podia parar nenhum VHS na minha mão que eu botava pra assistir. E eu fiquei assim, meu queixo caiu, assim, quando eu olhei pra aquela mulher. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é a pura revolução, assim. Uhum. Porque ela viaja o mundo, na equipe dela só tem viado, sapatão e travesti. Uhum. Só tem a minha galera aí, e eu criança já reconheci, porque você já sabe, né? Você já reconhece que essa é a sua galera. Entendeu? E ela sai aí pelo mundo, menina, pelos continentes, tudo do mundo, peitando a galera. Uhum. Peitando religião, peitando a família de bem, peitando conservadorismo, peitando... falando sobre sexo, sobre... conscientização, prevenção de HIV numa época que isso era um tabu imenso, entendeu? Então, e fazendo uma música incrível Uhum. e um show que é a mais pura essência
do teatro e do cinema. Uhum. O show dela é muito cinematográfico. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Eu faço faxina ouvindo Madonna, assim, quando a playlist. Sério, é Madonna, aí depois vai pro ABBA, né? Sim. Que eu curto esse Eu estilo gosto mais dela e gosto de antigo aí. Britney também. Muito bom, gente. Não, Britney, gênia do pop. E você É. vê E Madonna aí? nas fases também, né? Tem aquela fase antiga, aí tem aquela música Bitch, I'm Madonna, que é ela Aham, que é. dizendo, ei, galera do pop, eu tô aqui há muito tempo e eu sou, respeita. entendeu? Eu fundei isso aqui. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Exatamente. Fui eu que capinei esse terreno. Pra mim, Maravilhosa. é Madonna, Britney e Michelle Mello. Michelle, gostei. Muito bem. É isso. Eu amo. Pra mim é Madonna, Britney e Gabi Amarantos, minha amiga. E aí, esse filme teve uma influência muito profunda, assim, sobre mim. Então eu falei, se um dia eu não for fazer cinema, eu acho que pode ser música também. Uhum. E aí na adolescência veio toda essa coisa do rock and roll, que eu me apaixonei. E essa coisa também de que na adolescência você acha muito a sua turma Aham. por conta da música, né? Sim. Sabe assim, com quem você se identifica? Você se identifica com a galera do skate, você se identifica com a galera... Os góticos, você se Aham. identifica com a galera mais certinha, mais caretinha. Com quem você se identifica? E aí a música, ela também vai lhe levando para o lado, né, de achar a sua turma. Uhum. Eu sempre amei, a minha turma sempre foi os excluídos, né? Aham. Os marginalizados. Aí eu falei, então, quem é que gosta desse tipo de música? Desse rock and roll, assim, pesado, mais punk, é a galera. Então, Eu aí acho que fui bem- antigamente tinha até mais tribos, né? De tipo assim, Tinha, por exemplo, eu gostava muito de Charlie Brown Jr. sim. Aí tinha a galera do Los Hermanos. Mas na real, no final das contas, a galera meio que tá no mesmo barco, né? Tipo, galera, vê, Charlie Brown Jr., rap, tudo se liga. Tipo, Chorão era muito brother de Otto, que tudo se liga, assim. Eu falei, meu irmão, a gente tá na mesma turma e nem tá ligado. É só uma questão de estética mesmo. Mas eu não sei também, o mundo deu uma homogeneizada, né? Não sei, eu acho que o mundo deu uma encaretada, não sei. Eu sinto isso, assim, sabe? A MTV acabou, gente, assim, Que da a TV MTV aberta. Brasil era a melhor emissora que eu já vi na minha vida Pois do é. mundial. Conheci tudo através da Porra, MTV. uma emissora que falava assim, desliga a TV e vai ler um livro. Que falava o tempo todo sobre conscientização, camisinha, sobre você ser uma pessoa que tá atenta e consciente do seu Uhum. papel no mundo, enquanto jovem, enquanto juventude. Assim, nossa, eu aprendi muita coisa. E aí, depois mais conhecido, assim, depois do Macumba, foi muito legal, porque eu fiquei amigo das minhas ídolas Que massa. da MTV Brasil. Ah. Marina Persson dirigiu um clipe meu. Aham. Conheci Sara Oliveira. Uhum. Enfim, conheci a galera que fazia a O rolê MTV, da a MTV. diretora Ana, que era diretora da MTV também. Conheci a galera que eram os meus ídolos entendeu? Que eu acompanhava, assim, Sabrina. Eu fui uma vez no Altas Horas, Sabrina Parlatório tava lá também. Então, eu pude entrar em contato com essa galera. E todo mundo, né, que fez parte da MTV fica, poxa, realmente era um fenômeno, né? E aqui Foda. em Recife era muito forte, porque era TV aberta. Uhum. Aqui em Recife tinha uma retransmissora dessa MTV. Que massa. Então, elas sempre falavam, Sara, Marina, que recebiam muita carta de Recife. Naquela época era carta, né? Muita carta, muita ligação Aham. de Recife pra emissora. Enfim, aquilo ali também me formou muito, sabe? Eu acho que a MTV, Brasil Sim. me deu vontade de fazer música também. Me deu vontade de conhecer música também. Conhecer. Eu passei... Ouvi rock, gente. Sim. Ouvi rock, não só rock, porque tinha umas coisas que estavam surgindo que a gente não entendia muito bem o que era, mas Aham. que era fuderoso. E assim. Marina Persson, por exemplo, tinha um programa sobre cinema, né? Aham. Então tinha programa de cinema, tinha programa de rap, tinha programa de entrevista, tinha programa de sexo.p com Penélope. Era com Penélope. Pronto. Hilário. Aquilo ali era muito bom. Era velho. Eu acho que teria muito bom. Eu acho que ela deveria fazer um podcast assim, do mesmo jeitinho, velho. Só pra gente... Nossa, ia ser Ia incrível. ser incrível, pô. Não, ela tinha que fazer. É. Essa ideia é incrível. Acho que essa ideia ia ser milhões de Me visualizações. pague, viu? Me pague um percentual. Ia ser milhões de visualizações. É. Porque sexo é um assunto que todo mundo gosta e quer saber. E ela arrasava nos conselhos. Tem, inclusive, uns vídeos clássicos dela ali, hilários. É. Que a galera Uma fazia merda- umas perguntas que ela não se aguentava, que ela começava a rir.
Uma merda é que as redes sociais, ela meio que dá uma cortada, né, velho? Nesses conteúdos, você falar um porra, um merda, um negócio. Inclusive, eu falei isso 2 vezes, pode ser que eu perca a monetização por causa disso, sabe? Mas aí corta depois, bota o pi. Não, corto não. Eu boto lá que tem linguagens inapropriadas. Ah, Aí eles botam, o entendi. que é linguagem inapropriada na sua concepção? Você falou um merda, um porra e tal, é Sim. exatamente isso. Aí ele joga pra uma galera que, tipo, É mais adulta. a mais adulta, assim. Entendi. Eu acho que faz sentido também, assim, porque tem uma criançada dentro do Com certeza. YouTube. O Mundo Bita tá aí pra provar que tem muita criança. Não, e as crianças de Portugal, que tô começando a falar com sotaque paulista. Eu acho é bom. Ó, qual foi das tuas referências nacionais que tu conheceu e que tu ficou assim, meu Deus do céu, eu tô aqui na frente de... Ah, que eu conheci mesmo. É, que tu conheceu mesmo. Ah, Caetano, né? Caetano, toda vez que eu chego perto dele, eu fico impressionado. Aham. Porque é simplesmente um gênio. Sim. Um gênio, assim, pra mim, um dos maiores, se não o maior, assim, compositor em língua portuguesa de todos os tempos, assim, eu acho muito, muito foda. Bethânia, mas Bethânia eu nem tive coragem de me comunicar muito com ela. Eu a encontrei em 2 ocasiões, mas é só, assim, bença Bethânia, sabe? Sim. Eu não tenho, eu fico meio paralisado, assim. Ela é tipo uma entidade, né? Assim, ela chega... É, Ela aquele tem um- cabelão e tal. Ela tem uma presença diferente. É. Eu tenho uma parada que é o seguinte, pra falar pra tu. Eu escutava aquela música Volta... Como é o nome? É Volta, né? Volta. É. O nome dela, né? Porque, enfim, eu escutava o demo. Tu lançou um demo no YouTube, mano. Eu Aham. escutava o demo. Sim. E aí, logo em seguida, eu não sei, foi ela que entrou na novela, né? Ou foi... Não, Volta Volta- entrou no filme. No filme, Tatuagem. exatamente, tatuagem. TDAH. E aí tu lançou o álbum Sim. e eu fui fazer as fotos lá do Réveillon. Do show, sim. do da show. Gola Rolê. E quando tocou essa música, eu tava no fosso Sim. e uma multidão atrás de mim, né? Aham. Caralho, a galera gritava e eu ficava assim, não, para! Para que eu escutava essa música aí na demo! Isso é minha, Poderosa, é minha. é minha. Tá. Eu achava, tipo, eu achei fuderoso, sabe? Tipo, me marcou muito esse show por causa da iluminação que a gente tava conversando. Sim, Por sim. causa da música e tudo mais. E no Hack Beat também, eu acho que tinha uma coisa, que tinha uma multidão muito grande. Eu acho que assim. os shows aqui tem um. Aqui em Recife tem um orgulho específico que a galera tem por eu ser daqui. Entendeu? Tu acha? Eu acho que tem um carinho especial por eu ser daqui. Sabe? Tipo assim, ele saiu daqui e ele conseguiu. Massa. Entendeu? Mas tu vê, sempre tem essa história. Eu tava conversando sobre isso com o DJ Dolores. Que, Sim. inclusive, ele falou a mesma coisa das coisas do que tu falou sobre cinema aqui. Do mesmo Não, jeitinho. ele faz trilha de filme. Ele fez a trilha da tatuagem. Total. E aí a gente sempre teve esse movimento, né? O músico, não só o músico, mas todo mundo na história do Nordeste teve esse movimento de ir pra fora pra poder ser notado Uhum. aqui nessa Pra cidade, poder ser sabe? valorizado. Como é que tu vê essa questão? Eu acho que você tem que cair nas graças do Recifense, porque o público recifense é exigente, tá? É. O público recifense é muito exigente. Então, de alguma maneira, eu consegui cair nas graças do povo aqui. Porque tem muito artista recifense que vai pra fora e volta pra cá e fala, porra, a galera não vai. Em outras cidades eles até bombam mais do que em Recife, sabe? Aham. Mesmo sendo daqui. Eu vi, tu conhece Não Amaro, sei. né? Não sei se é porque o meu trabalho também reverencia muito o Recife, né? Aham. Principalmente o primeiro disco, que é muito aquela origem daqui de estar em Recife. Mas todos eles têm... Todos eles têm uma piscadinha pra Recife, né? Até o Aham. Orgia, com Cuba, Uhum. que eu falo, tocou um brega funk e a gente dançou. Que Aí faz massa. Eu acho isso massa. Tem outras músicas também tu aqui que dá uma parada. Tem uma que tu fala da moeda, né? É da Rua da Aurora. Da Rua da Aurora. É. Volta. Que é o TDAH. óbvio, ele confunde tudo. TDAH, querido. TDAH. Eu sempre isso. dou uma, né? Tem Só Pra Você Ter Homem, que é Recife, 25 de Aham. março, manda um recado. Uhum. Muita gente presume que, por exemplo, essa do último disco, que a faixa que abre se chama Cidade do Desejo. Tem uma introdução, assim, bem atmosférica e tal, com uma orquestra. Aham. E muita gente presume que a Cidade do Desejo é Recife, inclusive, porque eu falo de Recife no disco depois. Mas pra mim já nem já é São Paulo, porque eu escrevi o disco lá, enfim, foi um Sim. disco que foi gestado, foi gravado lá.
que eu já tô morando lá há 7 anos. Então, pra mim, a cidade do desejo daquele disco é São Paulo. Qual foi as principais coisas que tu percebeu quando tu chegou em São Paulo? Diferenças, assim, entre Recife e São Paulo? Ixi, é muito diferente. É muito diferente. O recifense, ele é assim... Ele gosta de pensar em si mesmo como cosmopolita. Aham. Mas a cidade não é muito, não, entendeu? Falou tudo agora, velho. É o melhor podcast de linha reta da América Latina. Pois é, exatamente. Tem essa coisa megalomania e tal. Que eu acho que é até saudável até certo ponto, tendo em vista que a gente historicamente é tão excluído, como a gente estava comentando, Aham, né? Sim. Apesar da nossa arte, da cultura sendo produzida aqui ser tão potente, ser tão brilhante, e quando a gente chega nos outros lugares, até internacionalmente mesmo, a galera fala, pô, Recife é foda, a cultura de vocês é foda e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue o mesmo espaço que outras pessoas que já são de lá, né? Enfim. Exatamente. É toda uma questão complexa. Mas... Agora fui eu que me perdi. O que a gente tava falando mesmo? Você Eu falou perguntei o quê? que a diferença de Recife e São Paulo. Ah, tá, São Paulo. São Paulo é assim, São Paulo eu costumo dizer que é a cidade infinita. Aham. São Paulo não tem fim. Você chega do avião quando tá antes de pousar, você não vê o fim da cidade, entendeu? Então, São Paulo é o que eu falo no disco mesmo. Então, São Paulo é a cidade do desejo. São Paulo é a dor e a delícia, porque você tem tudo que você quiser. Tudo. Aham. Absolutamente tudo. De festa, de cultura, de teatro, de museu, de arte. Que é isso que faz, que permite que você viva na cidade, porque Aham. senão é só concreto e É isso. você não consegue viver, né? Mas ao mesmo tempo tem esse lado muito duro também. Uma cidade muito desigual, uma cidade muito violenta também, como Aham. Recife. Entendeu? Que nos últimos anos ficou bem pior, né? Com a crise econômica, com a Covid, com esse governo, com esse não governo que a gente teve aqui durante 4 anos. E lá também, ficou completamente abandonado. População de rua explodiu, famílias e famílias e famílias e famílias e velhinhos e crianças, todo mundo na rua lá, uma coisa assim. Exato. Na cidade mais rica da América Latina, um negócio que não tem pé nem cabeça, Pois é, velho. entendeu? Mas ao mesmo tempo tem isso, tem essa... pronto, agora eu não vou conseguir falar de novo. Pluralidade. Olha aí. É muito diversa, né? É uma cidade que tem tudo que você quiser. E aí isso é perigoso, né? Porque o desejo também pode ser uma armadilha, né? Uhum. Né? Tem de todos os gostos e todas as viagens que você quiser ter, e todos os corpos e de todas as maneiras. É Babilônia aquilo ali. Todo ano a gente flerta com São Paulo. Não, Sim. esse ano a gente vai pra São Paulo, passa uma temporada lá, faz umas fotos, conversa com a galera, tipo, Foto show, né? foto que ele show e É tal. que tem muito, né? Aí, mas ao mesmo tempo eu fico naquela coisa, não, mas Recife é foda, velho. Recife vai chegar o momento dela, vai ser massa, a gente vai ter 300 milhões de eventos aqui todos os dias, a gente vai viver de madrugada. Porque meu lance é esse, velho. Eu queria morar num lugar que existe uma madrugada, né? Que a gente vá na praia. Então você vai pra... Tem que ser São Paulo. É o único lugar no Brasil que é 24 horas. Goiás também é, um pouquinho, mas é. Goiás é 24 horas? Goiânia, algumas coisas sim, algumas coisas. A Rua 10, por exemplo, é 24 horas. É? Alô, Goiânia. Alô, Goiânia. Ó, eu tenho uma dúvida Não que conheço. ficou. Que tu falou que compôs a música Volta, Aham. porque ele te mostrou e tal. Quanto tempo tu demora, mais ou menos, pra fazer um... Pra fazer uma música? Varia Se a galera muito. te mostrar assim, ó, vai ser pra isso aqui. Não, varia muito. Varia muito. Tem música que é 15 minutos e tem música que demora... Que vai chegando, assim, sabe? Demora algumas semanas até pra ir chegando. Mas tem música que é pay-buff, assim. Pum, tá pronta. É isso. Isso é massa, velho. Então. Qual foi a música que saiu assim no Paybuff que tu fez, que tu lembra assim? Uma música que saiu muito rápida desse último disco foi Cuba. Cuba? Que inclusive hoje bateu a marca de 1 milhão Eu vi. de plays só no Spotify, né? E ela foi a minha 30ª música a ultrapassar essa marca só no Spotify. São 30 músicas com mais de 1 milhão. Flutua tá indo aí pra 25 milhões daqui a pouco. Aham.
E é isso. Saiu uma parada que eu nunca consigo... Hitou organicamente. Que massa. Ah, ia perguntar sobre isso agora. É, aclamado organicamente. Eu vi, eu não sei se foi aquele lance do mainstream da galera querer dar notícia. Aham. Eu vi um lance dizendo assim, Johnny Hook anuncia que vai parar, não sei o Sim, que. sim. Isso, tu realmente falou isso ou foi uma parada? É, porque esse ano foi muito assim, né? Qual era a perspectiva que a gente tinha com o governo neonazista? É. Não tinha perspectiva de nada, né? Se fosse continuar, ia ser eles iam acabar e botar a última pá de terra em cima do túmulo do Brasil. Porque, entendeu? Aham. E aí, ao mesmo tempo, também teve um fenômeno durante a pandemia que quem era médio e pequeno foi esmagado. Porque quem tinha o poder econômico já, quem já era rico, Uhum. não deixou de fazer live, não deixou de fazer clipe, não deixou de lançar disco. E a gente ficou preso. Porque os artistas de médio porte, assim, 500 mil, 1 milhão de ouvintes Uhum. por mês, que já é médio, já não é pequeno. A gente usa justamente o dinheiro dos shows, o dinheiro das publicidades, coisas que a gente faz, pra reinvestir na nossa carreira, porque a gente não tem o poder econômico lá, a Aham. mãozinha dele dando dinheiro pra gente, entendeu? Aham. Não tem o agronegócio falando assim, ó, eu vou investir, que o Exato. agronegócio chega pro artista e fala assim, ó, gostei de você, vou investir 30 milhões na sua É carreira. mesmo? O agronegócio faz isso? Com certeza, o agronegócio compra rádio, o Eu agronegócio sou fala da- assim, o agronegócio não compra, tanto aí pra você botar meu artista no primeiro lugar das paradas. Ele não faz isso não, ele fala assim, quanto é a rádio? E compra a rádio. Vamos fazer, tipo assim. É, então é por isso que é gigante. O Brasil é o único país que eu já vi que uma subindústria, assim, nacional, conseguiu dominar a indústria musical. É o único país que eu vi isso acontecer. Você entra no top 50 do Spotify, quase 70, 80% é só dupla sertaneja. Total, velho. Caramba. E é bem... É grave. É muito grave, né? Eu vi que tu fez o Twitter, né? Sobre Foi. essa parada do E aí eu lançamento falei, em Cuba. porra, qual é a... Entendeu? Foi um momento, assim, de falta de perspectiva, assim, sabe? Aham. Falei, porra, eu vou ficar aqui batendo minha cabeça nessa parede até quando, entendeu? Uhum. Mas confesso que agora com o Lula 3, a gente dá uma esperançada, né? De que as coisas vão mudar, porque foi justamente ele e o governo dele que inspirou a gente lá atrás, né? A fazer. Né? E ele foi o governo dele que mostrou que era possível Tanta fazer. gente, né, teve a oportunidade de fazer faculdade. Quantas pessoas, se você for olhar na música brasileira hoje, são frutos dos governos Lula? Pablo Vittar fala o tempo todo, né, que morou com a galera do MST, que minha casa, minha vida, etc. Eu não sei exatamente a história, mas ela falou. Aham. Lineker também falou, se não fosse Minha Casa Minha Vida, universidade, tudo, Fiesp, Jalu, também só fez faculdade por conta do governo Lula. Gabi Amarantos é um fenômeno da ascensão da classe C por conta da novela Empreguete, que ela foi fazer o Tecnobrega pro Brasil inteiro, o norte. Isso é reflexo do governo Lula. Sim. Então, só aqui eu já falei, Felipe Cato, que veio lá de Porto Alegre, né, assinou com gravador e tal. Então, só aqui eu falei 5... que eu acho de alguns dos maiores artistas do Brasil. Exatamente, exatamente. Entendesse? E se caçar, sai mais, né? Então, são pessoas que estão lá, e eu não tenho dúvida que o meu trabalho é fruto dos governos da era Lula, da era Lula. dos governos progressistas, dos governos Aham. que reafirmaram a nossa cultura, que botaram aí políticas públicas em ação, né? Uhum. Obviamente não foi perfeito, porque o Brasil também... Mas, Tem Eu tenho- um vício que vem da era dos nossos colonizadores. Exatamente. A gente tem nossas críticas e tal, mas, poxa, quando eu vi lá o impeachment de Dilma, aquela infame Nossa. sessão no Congresso, foi que eu percebi o tamanho da profundidade do buraco. E a gente não tá livre não, Entendeu? viu? Não tá, Infelizmente. não, o Congresso tá mais assustador do que nunca, Exatamente. entendeu? Então, poxa, foi muito... Aí é que eu dei mais valor ainda, eu falei, nossa, foi muito importante mesmo a gente ter tido aquilo ali. Uhum. Entendeu? Porque, como eu falei, política pública é um negócio que demora 20 anos pra você ver florescer.
Exatamente. Aí- Eu vi um podcast com o Lineker, né? Que a galera foi no mês do orgulho. Uhum. Aí chamaram o Lineker e pra quantidade de pessoas que estavam assistindo era muito pouco. Sim. E eu fiquei assim, velho, vocês não tem noção que é uma das maiores cantoras do Brasil atual, Sim. da MPB. Ah, que mas leva- muita gente É não muito tem nem louco. noção É que a gente homofobia existe. total, né? Homofobia e essa coisa da indústria ser... a indústria também ser dominada pelo agronegócio, que é extremamente homofóbico, né? Também. Então, Mas é muito doido isso, né? Tomara aí que também a gente, sei lá, nesses próximos anos a gente chegue a bem mais pessoas também. Porque, por exemplo, o trabalho da Lineker, ela é uma das maiores cantoras do Brasil atual. Mas boa parte do Brasil não conhece. Como não conhece meu trabalho, como não conhece o trabalho de muitos outros artistas, entendeu? Espero que essas coisas que mude aí nesses Uhum. anos, que a gente consiga cada vez mais espaço, porque realmente fica muito... Porque esses espaços são delimitados também pelo poder econômico, né? Sim. Você não alcança mais pessoas porque a nossa música não toca na rádio, Sim. né? A nossa música, eu digo assim, dessa galera da minha geração, eu, Lineker, até a própria Pablo tem Sim. muita dificuldade de tocar na rádio, por conta de homofobia e por conta também, entendeu? Então, porque a gente precisa acessar esses lugares, o Brasil precisa ter uma gama de pessoas, de artistas que estão aí, que o Brasil precisa descobrir mais, né? Agora é engraçado porque, por exemplo, quando as minhas músicas que tocaram em novela, Amor Marginal, Uhum. Corpo Fechado, Alma Cebosa. As músicas as versões que eu fiz, Beija-Flor também, que já tocou. Aham. Que era da novela das 9 também, Segundo Sol. Às vezes as pessoas já ouviram. É só porque esses espaços são tão negados pra gente que elas não sabem como é que a gente é. Mas às vezes essas pessoas já ouviram Flutua, já ouviram Alma Cebosa, porque tocou na novela, porque tocou em algum programa. Mas elas não sabem como a gente é. Uhum. Ah, cara, que Entendeu? coisa, né? Interessante isso. Igual- Agora, com essa onda das plataformas digitais de áudio, isso não deu uma virada Sim. no jogo, não? Nada. Não, porque a galera compra esse espaço também, né? Nem posso nem foda. falar. É foda. Isso Ó, tu fala muito de política. Tu fala de política também. Eu vejo que tu se posiciona ele se assim no posiciona Twitter bastante. e Muito, tal. É. Como é que tu vê isso, assim? Tu acha que, tipo, É, é quem tu é? quem eu sou, Acho que eu sempre fui muito, assim, sempre fui muito rebelde e acho que a gente tem que marcar a posição mesmo, assim, sabe? Porque é tanta coisa errada, assim, mas eu entendo ao mesmo tempo alguns amigos, alguns colegas, assim, que preferem também não... Não se posicionar. Assim, não é nem não se posicionar, porque eu acho que tem colegas meus que já estão em posições tão marginalizadas pela vida, pessoas transgênero e tal, que elas já são o próprio posicionamento, entendeu? Então, eu entendo, assim, que a pessoa também não queira se colocar mais ainda do que ela já está na linha de risco, entendeu? Uhum. Mas eu sempre me posicionei, sempre. E eu acho que é uma característica minha mesmo, assim. Eu preciso, sabe, tipo, sei lá, tem coisas que são tão horríveis que a gente não consegue, assim, dar aquela coceira. A gente precisa denunciar, usar a voz que tem pra falar, pô, isso tá tudo errado, vocês não estão vendo que tá tudo errado, não. Porque às vezes as pessoas, elas estão muito dormentes mesmo, assim, elas estão olhando assim pro céu, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Vivendo a vida delas, tentando, sabe, se anestesiar o máximo possível. E eu acho que a arte tem muito esse papel por definição, assim. Sempre foi de assim, né? cutucar a ferida, de chacoalhar as pessoas e falar assim, acorda, more. Olha, entendeu? A vida tá aí, entendeu? A violência, a desigualdade, as coisas que importam estão aí, né? Por mais que você feche os olhos, quando você sair de casa, você vai ver. Por mais que você feche os olhos, alguém da sua família vai sofrer com isso. Sim. Então, Eu acho que o problema é que às vezes a galera, às vezes não, a maioria das vezes a galera não entende a mensagem da arte, enfim, do que Sim. você Não, quer dizer, sim. sabe? Pronto, o fato, eu não queria trazer isso pra cá, mas enfim, Sim. chegamos.
Aquele fato, o negócio lá do Garanhuns que você falou de Jesus é travesti. É óbvio que ninguém entendeu aquilo, sabe? E o pior, a gente tá numa conversa e eu falo, e a galera fala, tipo, Johnny, ele falou mal de Jesus, não sei o que. Falou mal de Jesus. Você não entendeu? Para com isso, galera. Mas eu não É sou... porque eles consideram que a palavra travesti é um xingamento. Eles não veem que... Eles não entendem que a definição é que fala sobre uma pessoa. Aham. Um ser humano, né? Então, só disso daí, a burrice já é 100%, né? É uma burrice não lapidada. É uma burrice que é em estado bruto. Aham. Né? Um cristal em estado bruto. A burrice em estado bruto é isso. É a pessoa achar que travesti é xingamento. E outra coisa é falar Jesus é uma pessoa. É como se Jesus fosse uma pessoa, assim. Aham. Né? Uma figura histórica e tal. Aí fica querendo pagar de advogado, como se, entendeu? Jesus fosse o brother dele. O brother de cachaça dele, entendeu? Aí ele vai advogar a favor de Jesus, que ele conhece. É errado, né? Conhece o Jesus branco de olho azul. Pois é. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, a burrice em estado bruto mesmo. Assim. É. Mas é isso, as pessoas elas estão muito, né? E aí, naquele caos, naquele evento, e em tudo que sucedeu depois daquilo ali, e a eleição do governo neonazista, é que, assim, é porque às vezes eu penso que eu tava muito iludido ali, né? Por aquela questão dos governos progressistas de Lula e tudo, e todas essas coisas bonitas que eu tava falando que aconteceram, né? Mas tu se arrepende de ter falado aquilo? De jeito nenhum. Tu acha? Tem uma coisa na vida. Quando as pessoas certas ficam putas com você, entendeu? As pessoas que você sabe que estão erradas, então você tá certo. Entendeu? Tu acha que eu não gosto, não? Que os conservadores, hipócritas, religiosos, fundamentalistas fiquem putos comigo, não? Eu amo, eu quero mais é que eles fiquem putos comigo mesmo. Porque aí é que eles vão mostrar a carinha deles mesmo, entendeu? Aí é que eles vão mostrar o quão violentos, hipócritas, criminosos eles são. Entendeu? Sim. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque aí eles revelam a verdadeira face deles. Mas, muita gente entendeu também, Vici. Muita gente até hoje chega pra mim assim na rua e fala, foi importante aquilo ali. Foi foda. Era isso que eu ia te perguntar. Tu vê essas falas às vezes como assim, não, eu quero passar só uma mensagem pra, sei lá, pra criticar mesmo, ou tu quer de alguma forma ensinar pra algumas pessoas? Porque tem os dois lados, né? Tem gente que diz, não, eu vou ensinar, eu tenho mais outra forma de me comunicar, não sei, mais paciência. Tem gente que fala isso. Massa, ou Sim. não, ou tu fala porque é a tua expressão mesmo. Eu acho que é a provocação, né? Tá no ar. Se quem entender, entendeu. Agora, pois é, aí mexe muito com isso, né? Também não me sinto no lugar de, tipo assim, falar didaticamente, explicar didaticamente pras pessoas, porque eu acho que elas têm que ir lá no fundo, no âmago delas e entenderem as coisas também, né? Entenderem que o mundo tá aí. Você acaba sendo uma influência, né, pra galera. É. Eu tava vendo um documentário sobre... Não era um documentário, era tipo, a galera tava falando sobre a vida de sabotagem. Tem uma fala dele que é assim, que ele foi preso, né? E quando ele foi pra FEBEM, a polícia bateu muito nele. E aí ele perdeu o dente da frente. E ele ficou no rap, fez favor com esse dente. E aí ele disse o seguinte, ele apareceu na TV com a chapa, né? Com o dente, colocou o dente de volta. E aí perguntaram por que ele colocou depois de tanto tempo. Ele disse, é porque a galera, as crianças da minha comunidade, queriam ser tão igual a mim, que queriam quebrar o dente pra ser igual a ele. E aí ele disse assim, ele ficava sempre naquela ideia de... Eu sou uma referência para as criançadas. A galera ficava doida com ele. Mas eu senti isso muito depois do Macumba. Quando eu comecei a perceber que meu público era muito, muito jovem. E eles viam em mim uma figura, assim, realmente de representatividade. E foi muito por isso também que surgiu o Flutua. Porque eu queria fazer uma música que fosse... sobre essa galera que tava assistindo os meus shows, entendeu? Essa galera muito jovem e que falasse pra eles que o amor vai vencer, entendeu? De alguma maneira. As pessoas choram, uma né? música que falasse sobre a vitória do amor, sabe? Porque o primeiro disco tem muita música de dor de cotovelo e tal. E eu falei, pô, mas eu tô falando pra essas crianças que... Só do ruim, do fim do amor, da dor, eu quero fazer uma música que também seja sobre quando ele vence, né? Então...
e que também inspire elas a serem, a se libertarem também, né? Então, Flutua vem muito desse lugar, assim, de criar esse exemplo, para as pessoas, assim, Que sabe? massa. Agora, o outro caso de Garanhuns lá realmente é porque as forças do mal são muito pesadas, né? Então, eu acho que contra as forças do mal é aquela coisa, você não pode confundir o grito de revolta do oprimido, Uhum. né? Com a força do opressor, né? E a homofobia é um problema também internacional, velho. É aquela coisa que nem... Já desse uma amiga minha tava falando que ela fez uma tatuagem e não gostou e vai tirar. Porque Aham. ela sente que a tatuagem faz os homens ficarem olhando muito pra ela, assediando ela. Nossa. E aí ela falou, a gente tava comentando, se ela fizesse essa tatuagem, não sei o que, ela não sofreria tanto assédio. Mentira, em qualquer lugar do mundo. É a mesma coisa, é a cultura ocidental, ela é muito machista, ela é muito homofóbica, muito transfóbica, muito racista. Então, teve um post meu, que eu fazia sempre essa performance com o meu guitarrista, que em Alma Cebosa, enquanto ele tava fazendo solo, eu desci e dava um beijo nele, né? Eu fiz uma foto linda com esse momento. Então. No Hackbeat. Sim. Foi. Então, eu acho que eu sei qual é. Uma do fundo É no laranja. 18, eu lembro no o 18, seguinte. eu Foda postei essa essa foto. foto. Véi, foi assim. Guarde o que você ia falar na cabeça. Eu só Sim. vou dar um adendo aqui. Quando terminou, veio todas essas pessoas do Hackbeat. Você pegou a foto, você pegou a foto. Relaxa, pô. Então, E foi sorte, porque eu tava fazendo outras paradas. esse momento era famoso no show. Uhum. E aí teve um aniversário dele que eu postei um vídeo desse momento. Eu lá, dando um beijo na boca dele. E algum algoritmo satânico de extrema direita Uhum. rodou esse vídeo no Facebook. Tanto. Que hoje em dia ele tem 6 milhões de visualizações. Aham. Era só um feliz aniversário paulista. E hoje em dia ele tem 6 milhões de visualizações. E eu não tô brincando, não. Ele tem dezenas de milhares de comentários homofóbicos em árabe, em espanhol, em francês, em inglês. Em português não precisa nem dizer, né? Entendeu? Pra você ver como é o fenômeno da homofobia. Entendeu? E eu acho que a homofobia também tá intrinsecamente relacionado com a moral da coisa da igreja, né? Da coisa Sim. cristã também, né? Você viu o negócio do Catar também. Pô, a igreja persegue a gente a vida inteira. Foi também, aquele momento também foi um grande desabafo, assim, da minha vida. Porque eu já fui chamado tanto de satanás, de diabo, de invertido, de lixo, de que eu não prestava, de que eu ia pro inferno, de que eu devia morrer por esses religiosos. A minha vida inteira, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Que eu falei, quer saber de uma coisa? Agora vocês vão ter que ouvir. Vocês vão ter que ouvir o que eu vou dizer. Vocês vão ficar putos. Que bom. Que massa. Entendeu? Então é isso, porra. Madonna, é Madonna, gente. Madonna do Nordeste. A Madonna do Nordeste. Madonna. Ó, como é que tu vê essa Copa no Catar, velho? Já que a gente tá falando tanto de homofobia aqui. Eu não gosto muito de futebol, né? Mas eu acabo acompanhando, né? Aham. Eu gostei de ver o povo brasileiro feliz, assim. Que pena que foi por pouco tempo. Não foi, menino. Mas quando eu vi o povo feliz, assim, unido, torcendo, eu falei, poxa, tá aí, legal. É Não massa, sei, né? mas é porque essa coisa CBF, FIFA, é tudo um negócio, um esquemão, né? Pois Tem uma é, série na véi. Netflix, acho que é na Netflix ou na Amazon, que fala sobre o ex-diretor lá, como é que chamava? Eu sou muito um ruim, famosão, véi, famosão de lá, nome. que foi durante durante décadas Aham. foi o dono lá, Sim. que era... Vamos... Depois a gente bota o nome aqui embaixo, galera. Eu não Sim. vou lembrar, não. De jeito nenhum. Mas eu fiquei feliz de ver o povo brasileiro unido, torcendo. Isso me inspirou. Porque eu falei, poxa, agora as pessoas estão saindo na rua com a camisa do Brasil e não é mais de lunático. Elas estão torcendo pelo Brasil. Torcer pelo Brasil, eu torço muito pelo Brasil. Eu quero que o Brasil abale, como você falou, que eu falei será e tal. Eu quero que Recife seja a cidade mais foda do mundo. Eu quero que a gente cresça, que a gente floresça nossa cultura, nossa tecnologia. Mas realmente é um caminho muito longo, né? Da onde eu tô vendo, pelo menos. Eu falei, tô falando agora, aí eu lembrei de um vídeo que eu fiz. Porque assim, eu
Todas as pessoas que fazem podcasts hoje em dia são Sim. influenciadores e tudo mais. E a gente veio de uma rede muito de produção, né? A gente é backstage. A gente não tá acostumado Eu a vim dar do cara. Ibura backstage. É, E agora, Ibura podcast, Palco do CDU Ibura no Caxangá. carnaval. É. Aí eu fiz assim, a galera fez, não, pô, tenta fazer uns vídeos, tu é engraçado às vezes, tem umas coisas. Aí eu comecei a fazer. Aí eu tive uma sacada teve um negócio da bandeira, não sei se tu viu, que era a bandeira é pra Copa. Aí eu peguei e fiz um vídeo que era tipo assim, falando, o mote do vídeo era tipo assim, galera, pra resolver, pra gente não se confundir, quem é que tá usando... Tem duas torcidas no Brasil, né? A de Bolsonaro e a torcida que tá torcendo pela seleção brasileira no Catar. Sim. Então, pra gente não confundir, quem for usar a bandeira, bota assim, é pra Copa. É pra Copa. Porque aí a gente já tá ligado e a gente já não vai ficar julgando e tudo mais. Muita gente botou, né? É, muita gente botou. Aí, bicho, um monte de comentário. Que negócio babaca! Aí eu desisti, eu disse, não, cara, essa vida Pô, gente, e tu vai... Quando o povo fala mal que faz sucesso, é lógico. eu disse a ele que a diferença, no primeiro, eu disse, meus amigos, não se preocupem, porque a gente vai usar a camisa do Brasil, a gente vai ser estiloso. E a galera lá não consegue, entendeu? Então daí você de longe, você já sabe. É lógico, pô. Não. Oxi. Não, pô, eu vou dizer, eu sou ataque muito antes dessa história de Garanhuns, quando eu apareci em qualquer lugar, qualquer portal, qualquer notícia minha, vai ter um show de Johnny, aí a foto lá, já era centenas de comentários homofóbicos, entendeu? Já era a mesma coisa, é um lixo, um verme, um demônio, sabe? Tipo assim, já era. Aí depois, durante aquele período piorou, mas depois ficou normal. Mas como foi que tu aprendeu a lidar com isso? Com essas coisas dos ataques? Porque deve ser foda, velho, você ficar vendo. É chato porque atrapalha às vezes, né? Às vezes você não tá nem querendo ver e você vê. Uhum. Você tá vendo isso os aqui comentários foda. legais e aí no meio tem um babaca lá. Mas aí, o que é que eu posso fazer, né? As pessoas, elas encontraram na internet muito esse escape, né? Pra elas soltarem o pior delas também, né? Aham. E eu acho que essas redes, elas estão muito... Tem muito essa coisa o algoritmo é totalmente fascista, assim, sabe? De Aham. extrema-direita, Eu. sabe? Quando tem briga, quando tem polêmica, o algoritmo, ele quer muita interação. E essa galera gosta de interagir, pra xingar, entendeu? Então, E até essa coisa de mostrar pra vocês as publicações sugeridas, aí começa a aparecer um monte de coisa de extrema-direita, sabe? É. Eu não sei. Pra mim. Será que é coincidência? Não que- sei, cara. Que até eu pra mesmo- mim aparece, eu que só vejo vídeo de cinema, Madonna, e aí começa a aparecer conteúdo de Brasil Paralelo, pra mim, que porra é essa? Pois é, isso é uma Entendesse? coisa, isso é uma doença. Eu não consigo lidar É, com redes sociais, velho. vídeo de terra plana, de teoria da conspiração, mas as pessoas adoram. Eu aprendi. Eu tenho essa coisa da facilidade de ouvir, né? E muitas vezes Sim. eu fico assim na minha cabeça, me pego consumindo essas coisas. Uhum. Porque eu fico pensando assim, Sueli não consegue ver até o final. Quando o cara fala um absurdo assim, ela já para. Eu fico. Tortura, é. Não, É eu tortura fico. assistir até Meu o irmão, final. eu quero ver qual é o argumento dessa galera. Porque, Sim. véi, porque eu fico querendo entender como é que tem tanta gente caindo. Por exemplo, terra plana, sabe? Enfim, tem outras coisas mais simples assim. Mas, vamos, não tem o que entender. Você pode ver até o final que não vai ter, é só paranoia, é só loucura, pô. Aham. É só loucura, é o suco do ressentimento. Eu acho que muita gente burra, como eu tava falando, se identifica muito com essas teorias da conspiração, com essas coisas, porque eles falam, eu sabia que não era desse jeito que tinha no livro, que tinham me ensinado. Eles ficam questionando a ciência porque eles querem ter a razão, É. entendeu? E não a pessoa que foi lá, que estudou, não os cientistas, não os historiadores. Ele, O bonito. o bonito, É. entendeu? Que nunca fez porra nenhuma, quer lá, entendeu? Então, e aí, esse governo, ele deu uma voz muito poderosa para esses ressentidos, né? É. Pessoas que nunca foram nada, Isso que é nunca foda, tiveram currículo, nunca conseguiram nada na vida. O governo dele era só formado por essa galera. Todo mundo mentiu o currículo. Todo mundo. Ah, estudei em Harvard, não sei o que, aí sai a notícia. Nunca foi, nunca pisou.
Ai, não, porque eles querem ser, entendeu? Isso foda a Eles- galera que pisou em Johnny, Harvard. eu tenho uma pergunta pra te fazer, que me veio agora. Diga. Tu preferiria Ah, que fosse realmente Lula ou tu queria que viesse outra pessoa? Porque, querendo ou não, o governo teve coisas massas, que a gente falou, política Aham. pública massa, mas também teve muito erro, que foi marcante, assim, não só no Brasil, mas no mundo. sim. Tu preferiria que viesse uma coisa, entre aspas, nova? Eu acho que vai ter que vir uma coisa nova, né? Sim. Depois. Depois de Lula não tem Mas ninguém que... Pois mas é porque eu acho ele muito genial, assim, eu acho que ele Uhum. traduz muito o que é o Brasil, né? Gente, uma pessoa que nasceu na extrema pobreza nos anos 40, nos anos 30, a gente não tem nem noção o que era a No extrema interior, né? pobreza do interior de Pernambuco nos anos Puta 30. merda, velho. Era a lama mesmo, entendeu? E eu acho que ele tem ideias muito boas, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma visão do Brasil muito, muito bonita e muito completa. Acho que às vezes não consegue fazer tudo porque Tem um sistema olha todo aquele por congresso trás, como né? tá, Pois é. não é como o Pepe Mujica falou uma vez. Você não se ocupa a cadeira da presidência. Você senta na pontinha, Uhum. porque ela já está ocupada, entendeu? Então é isso, tem isso. todo um sistema, como você falou. Johnny, Diga, meu, voltar a falar um pouco de música. vamos. Vai ter álbum novo no futuro? Acabou de lançar um. Não, depois desse, pô. Depois desse, provavelmente vai ter, vai. Porque a gente se chocou com aquela notícia Aham. que tu ia parar e tudo mais. Eu falei, não, para, pô. Tem que ver Johnny velhinho lá cantando, tipo, É. sabe? Foi foda, eu levei um esporro da minha baterista. Porque eu tava puto, porque, enfim, a gente tava fazendo a turnê na Europa e tava punk, assim, porque cada dia era um país diferente, eu tava morto, exausto, todo esse processo de Brasil e falta de perspectiva, não sei o que lá. Uhum. Aí ela teve um dia que depois do show lá, tava reclamando, ela falou, e você vai fazer o quê? Plantar orgânico? Ela falou pra mim assim, falou. Total. Aí eu falei, mas aí eu vou continuar fazendo isso até quando? Aí ela falou, até morrer. Mas é isso, Johnny. Mas é Aí isso. eu mano. fiquei, toda vez que eu encontro ela, eu falo, Michelle, até morrer, né? Ela até morrer. Tem que ser. Ó, vamos falar desse disco que Sim. você lançou recentemente e tudo mais. Como foi a produção, quem foi que participou e tudo mais. Esse disco foi um disco dos anos Bolsonaro, Aham. né? É um disco da pandemia, né? Uhum. Do apocalipse. O nome do disco é Cuba. Não, o nome do disco é Orgia. Orgia. É. Cuba é o nome do, É o nome do single, single, E é um disco apocalíptico Uhum. sobre o fim dos tempos, sobre o fim do Brasil. Né? E ele é inspirado num livro dos anos 60 que chama Orgia, de Túlio Carella, que foi um argentino que veio aqui para Recife nos anos 60 Uhum. para ensinar no curso de artes cênicas no FPE. E que ele chegou aqui e caiu na esbórnia. Se apaixonou pela cidade, pela vida noturna, sexual da cidade, enfim, começou a escrever esses diários. E aí, depois ele é preso por pederastia, na época, ele fica preso em Fernando de Noronha e é extraditado para a Argentina, que estava prestes a começar uma ditadura tão sanguinária quanto a ditadura brasileira, né? Aham. Então, quando eu achei esse livro, eu achei muito parecido o paralelo do momento, assim, sabe? Uhum. Da gente tá vivendo um momento progressista e aí vinha essa sombra do autoritarismo tomar conta, entendeu? E foi o que aconteceu, né? A gente vinha de um momento progressista no mundo todo, né? De avanços de direitos LGBT, de avanços de políticas públicas no mundo todo. E aí essa onda da extrema-direita, ela começou a se instalar no mundo todo, né? Na América Latina, enfim, de novo. E aí parecia que a gente estava vivendo esse momento de novo. E aí quando eu achei esse livro, eu falei, por que eu não faço um disco que é como esse livro, inspirado nos meus diários sexuais, afetivos, dos meus anos aqui em São Paulo? Né? Porque São Paulo é uma cidade que transpira sexo. São Paulo é uma cidade que transpira desejo e corpos e toda essa coisa múltipla. Quando tu falou de São Paulo, tudo que você quiser tem em São Paulo. Eu só pensei sexualmente. Assim. Eu juro a você, só pensei, não, vai ter tudo mesmo. Vai ter tudo mesmo, assim. Tudo mesmo. Que seja qual for a sua dúvida, o seu desejo mais obscuro, tem lá. E aí...
E aí eu comecei a escrever esse disco inspirado. Aí recebi também presente. Juliano Holanda fez uma música inspirada no De conceito novo. do disco. Juliano, na Maré. moral, velho. Tá ficando sem graça já, Juliano Holanda. Todo episódio, velho. Alguém fala dele. É. Sim. Maré, que é um feat com Silva, que é inspirado... Aham. Ele escreveu inspirado em toda a história do livro e tal, e do conceito que eu mandei pra ele. E Nossa Senhora das Encruzilhadas, que Felipe Cato falou... Ela escreveu e falou que, assim, foi da pomba dela pra minha. Foi um recebimento que ela teve. Que massa. E aí foi isso. Quando a gente tava começando a levantar o disco, que a gente foi pro Rio, fez algumas músicas, foi pra São Paulo, gravou algumas músicas com a banda. Aí pronto. Aí veio março de 2020, que foi o apocalipse. Ai, que Acabou raiva tudo. desse ano. Isso esticou muito o processo, porque o disco era pra sair em 2020. A gente já tava fazendo ele, entendeu? Só acredita que eu fiz Então- 30 anos no meio de uma pandemia. Não deu É. nem pra ter Valeu, crise dos 30, que Foi já tava no meio de uma foda, crise. Foi foda. E eu tava, assim, num pique de trabalho que tava massa, sabe? Tipo, a gente ia lançar o disco novo, porque já fazia quase 3 anos que a gente tinha lançado o Aham. Coração. Tava na hora e tal. E aí isso alongou muito, muito todo o processo. Eu tive que comprar equipamento, aprender a gravar minha voz, aprender a mexer aprender a mexer nas coisas. Gravei todas as Rolê, vozes velho. do disco praticamente em casa. Eu mesmo gravei, eu mesmo editei, entendeu? Durante esse processo também a gente perdeu o André, que eu falei no início, que tocou comigo desde 2003 até 2016. Um dos Uhum. meus melhores amigos da vida. Morreu de Covid, esperando a vacina, semanas antes da vez dele chegar. Foda Entendeu? isso. Foi um Foi foda, baque foi baque. muito grande, assim, pra todos nós. Uhum. E... inclusive o clipe Diamante de Aluguel é dedicado a ele. E foi isso, a gente só conseguiu retomar no final de 2021, que a gente conseguiu fazer o primeiro clipe, conseguiu lançar o primeiro single, Amante de Aluguel, e conseguiu ir pra os finalmente, Uhum. né, do disco novo. E aí lançou agora em junho desse ano. Massa. Mas foi uma luta, viu? Foi uma batalha, porque a gente levantou esse disco sem a certeza ainda, financeiramente, que eu sou um artista independente, sem a certeza ainda de que a gente ia ter shows. E aí, quando voltou o show, por um tempinho a gente fez alguns, aí veio o Omicron. Aí a gente parou por mais 3 meses. É tenso, A gente velho. A sentiu gente bastante. passou, a Foi gente tenso. Por isso sentiu também, por foi todo esse processo, entende? Que também gerou aquele pensamento de, será que eu devo continuar fazendo isso? Porque foi tanto estresse e gente morrendo, e Faz todo sentido. investiu e depois achou que ia voltar, e aí teve que parar de novo durante mais 3 meses. Então foi tanto estresse, tanta coisa ali junta no meio, que aí você, né, até quem tá assistindo pode entender, né, que É. tudo recaiu sobre meus ombros, e eu fiz, poxa, será que eu, não sei se eu aguento, entendeu, toda essa pressão mais. Mas a gente vai terminar o ano não só com o Lula, a gente tá aí, já fechou uma parte do acordo, mas tá pra fechar a outra parte do acordo com uma gravadora, Que massa. uma major, entendeu? Então, ano que vem vai ser Johnny com gravadora, então vai ter uma estrutura maior. Eu resisti muito, né, durante muitos anos, essa questão de gravadora e tal. Mas eu acho que pro tamanho que meu trabalho tomou, não tem como mais ser uma equipe desse tamaninho fazendo tudo, porque todo mundo fica estressado, todo mundo fica sobrecarregado, não rola. Aham. A gente precisa realmente de uma empresa grande Que cuide, que tenha. cuide com carinho, que invista, que, entendeu? Que olhe por todo o processo com carinho. E aí, ano que vem, vai ser o início dessa parceria. E a gente Massa. não pode ver Johnny com burnout, né? A gente tem que Johnny É, com a dona do Nordeste, por favor. Exatamente, eu tenho que viver também, entendeu? Porque senão Exato. eu fico cuidando das redes sociais, fico cuidando da promoção de lançamento, fico cuidando de ir nos programas de TV, de ir em rádio, de fazer podcast, de fazer show, de fazer turnê, de financeiro, de advogado, de não sei o que lá, de 15... De ensaiar a coreografia pro show, de fazer o clipe, de roteirizar o clipe, É rolê, viu? de desenhar o figurino pro show, aí pronto, são 20 coisas ao mesmo tempo, aí Johnny com burnout. Foi o que eu tive, eu acho. É Acho isso. que eu tive um burnout, por isso que
o cérebro queimou o fusível, entendeu? Por isso que eu falei, eu acho que eu não consigo continuar. Mas foi tão bonito também que depois desse caso eu recebi muito carinho, assim, muita galera. Muitos amigos artistas mandaram mensagem. Daniela Mercury, Lia Clark, amigos mais próximos também. Madonna. Duda Beat, Madonna. Queria, né? Queria, sonho meu. Mandaram mensagem, ligaram e falaram, a gente tá com você, a gente também tá fudido, a gente tá, assim, sem perspectiva também, tá foda, a gente tá tendo que levantar esse avião, assim, sem gasolina, entendeu? Tá tendo que botar esse avião no ar. É completamente... Mas a gente entende o que você Dá tá pra passando. entender completamente. A gente entende o que você tá passando, porque a gente tá passando. A gente sente isso. Muitos artistas amigos se identificaram no desabafo. Muita gente também me xingou. Eu não sei. Eu não sei por quê. Eu sou conhecido, assim, meio conhecido por ser polêmico. Mas eu juro pra vocês, eu não me acho nada polêmico, pô. Eu acho que a pessoa, eu não sei se é a maneira que eu me expresso, é muita sinceridade. E às vezes as pessoas ficam meio chocadas, assim, sabe? Eu só fiquei chocado uma vez contigo. Que foi quando? Negócio de Ney Matogrosso. Ali eu fiquei chocado, eu fiquei chocado ali. Pois é, se eu não me expresso com muita sinceridade, se eu sou muito direto, sabe? As pessoas, elas tendem a pegar qualquer coisa que eu falo e elas transformam ali num fuzuê, começam a brigar. Aí quando eu vejo, elas estão brigando entre si. Aí eu olho assim e falo, deixa esse povo brigar, então se matem. Se matem vocês aí, porque eu tenho mais o que fazer. As 20 coisas que eu falei aqui que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que fazer, então vocês se matem aí, entendeu? Tem gente que acha que é golpe de marketing. Já teve artista amigo meu falando que eu tava fazendo polêmica porque era pra todo mundo, que eu tava lançando o disco, era pra todo mundo ouvir o disco. E eu, porra, então né? Então se você tá dizendo, então é Ai, foda. tu tem mais uma profissão agora, então. Quando você é uma pessoa pública é muito doido, porque as pessoas fazem 1001 presunções e às vezes é só a sua vida. Você tá vivendo e você tá falando sobre ela e as pessoas recebem as coisas que você fala de uma maneira muito atravessada, assim. Sim. Dia desses, quase começou uma confusão. É porque eu falei, eu não vou... Quando eu falei, eu acho que quando eu dissipei um pouco a confusão, porque eu falei assim... foda-se, eu não vou entrar nessa confusão. Se vocês quiserem aí, vocês se matem. Porque um fã postou no Twitter assim, poxa, eu acho muito foda viver na mesma época que Johnny, porque eu acho ele um dos maiores artistas. Falou uma coisa bem linda, assim. Já imagino. Porque eu acho ele um dos maiores artistas que já teve na música brasileira. Aí eu respondi, aí eu tava meio emocionado, assim, nesse dia, porque tinha feito umas coisas importantes pra mim, assim. Aí eu falei, poxa, eu sinto a mesma coisa com os artistas da minha geração. Eu sinto a mesma coisa, o mesmo orgulho de ser contemporâneo de Lineker, de Pablo Vittar, de Glória Groove, Aí eu listei alguns, assim, sabe? E ainda falei assim, eu acho que a nossa geração não deve nada às gerações passadas, entendeu? Mas o que eu tava falando é que não deve nada em qualidade, em originalidade... Que é justamente quando você fala assim, isso não deve nada... Por exemplo, esse filme não deve nada... Essa geração de cineastas, de filmes... Esses filmes desse ano não devem nada aos filmes do ano passado. É porque como ele se apresenta ao mundo, né? Por música, por cinema. Exatamente, exatamente. Essas pessoas, elas a burrice no estado bruto, entendeu? Aí elas começaram a brigar. Como assim não deve nada? Você está falando que não deve nada? Você está falando que não deve nada para Tropicália? Você está falando que não deve nada para Caetano Veloso? Você está falando que não deve nada... Galera, é senso comum. Não deve nada de originalidade. Cada geração tem seu lugar. Sim. Entendeu? Tem que ter seu lugar. Porque a cultura brasileira, ela tende a ser muito nostálgica. Você liga a rádio, só tá tocando música dos anos 90 e dos anos 80 brasileira. Quando toca. Entendeu? É raro você ouvir uma coisa mais recente. Que não seja ultra pop ou sertanejo. Claro. Né? É isso mesmo. Então, poxa... Era isso que eu tava falando, só isso. Aí o povo começou a brigar. Começou a brigar nos comentários. Quando tu falou esse negócio que tu ia parar, eu fiz... Na verdade, eu me identifiquei. Porque é um sentido assim, velho, o cara é humano, também. Tá ligado? A galera, não sei o que ele bota no artista, isso também, assim, né, velho? Sabe? Que é como se ele fosse uma pessoa de outro universo, mas não... E que vive, tipo assim, sendo abanado por 2 folhas de bananeira e a única coisa que faz é arte.
entendeu? Ele é gente, Não pô. saca que, tipo, tá ali totalmente sobrecarregado em várias frentes, num cenário de falta de perspectiva, num Aham. cenário que ainda tava meio, será que vai voltar? Porque se parar mais uma vez, eu não... Se parasse de novo, aí eu acho que eu não sabia se eu aguentaria, não. Se parasse mais uma vez. Se a gente tivesse mais outra variante e tivesse que Nossa. parar. É. Mas, pô, porque aí eu falei, pronto, aí é melhor abrir falência, porque Eu- eu acabei de investir num disco, entendeu? Aham. Eu tava fazendo um evento ontem. Era uma confra de uma empresa. Aí foram 3 pessoas palestrar. E o último era o dono da empresa. Tipo, as 2 primeiras foi super um negócio. E vamos lá, vai ser foda. A esperança voltou. A esperança voltou, é isso. E aí o dono da empresa falou assim, galera, achei massa, a gente cresceu muito, parará, não sei o quê, mas a gente tem que se ligar, porque tem uma variante lá na China que já tá tendo uma epidemia. Eu, mano, para Não, com não, isso, não, eu vou não, sair. não. Aí eu saí. Tem variante, ó, vamos tomar vacina, tá tudo É, certo. aí eu Vamos saí. tomar vacina. E, Aí eu gente, saí, fiquei do lado eu de disse fora. a Kelvin, eu já estou assim, beleza, eu sou artista também, né? Vivo da Sim. música, do vídeo e pá, mas eu preciso de outras coisas pra investir meu dinheiro. Ai, Porque não, com assim, o certeza. que a gente passou, bicho, eu não desejo a ninguém. A A gente galera da foi arte, muito cruel com a gente. É a família ajudando a gente, e era a gente pensando em 1000 coisas pra fazer, mas não dava, porque não era um Eu- serviço essencial. Eu sou médica, eu não sou Aham. segurança. Eu acho que a galera foi muito Né? cruel com a gente, com a não, classe artística. a classe artística sofreu, a gente foi esmagado. E é isso que eu falo desse fenômeno que aconteceu. Quem já tinha muita grana, conseguiu continuar de boa. Aí a gente que perdeu o show, perdeu publicidade, perdeu tudo, Uhum. É isso. teve que se virar nos 30, né? É. Graças a todas as deusas e os deuses. Quando a pandemia chegou, eu já tava no estágio da minha carreira que dá para parar e, assim, com os streams, com Os a direitos execução autorais. pública de direitos autorais, as músicas tocam de vez em quando na TV, e nos filmes, nas séries, já dava pra Ficar com a galera viver. banana com a bananeira. Mas já dava pra viver, entendeu? Aham. Já dava pra viver. Então eu falei, pô, pelo menos isso. Eu já cheguei num ponto da minha carreira que eu consigo sustentar aqui meu microverso Uhum. e ficar bem, assim, sabe? Nossa. Mas muitos amigos meus foi foda e não tinha muito como ajudar também muita gente. Pois é. Muitos amigos meus, gente da minha equipe, foi fazer comida pra vender, foi... Uhum. Sabe? Porque eram pessoas que trabalham especificamente com show ao vivo. Entendeu? Tipo, meu iluminador, maravilhoso, que você tava elogiando, Leandro. Leandro, Tipo, beijo pra Leandro, você é foda, te amo. E, entendeu? Ele tipo, abriu um negócio de comida, sabe? Porque teve que se adaptar. Sim, As pessoas tiveram que se virar. se você. virar. É. E não tinha governo, não tinha governo. O presidente tava falando pro povo sair na rua e se contaminar. Foi quase 1 milhão de pessoas mortas, oficialmente, né? É, oficialmente. Porque deve ter tido muito mais. Eu fiz uma foto, veja que coisa doida, né? Eu fiz uma foto que até Romero compartilhou. Que era meio que uma crítica, né? Eu falava, nossa bandeira jamais será vermelha, a galera falava isso, né? Sim. Aí eu peguei e fiz essa parada. Tá meio escuro, mas aí era contabilizando as mortes do Covid, sabe? Só que eu fiz quando tava em 427, sendo que De um dia pro outro já deu um. de um dia pra outro aí eu fiz, Uhum. não. Eu tô pensando em pegar ela e atualizar. Deixa eu só mostrar pra galera aí também. Eu vou botar na tela. Tá. Exato. Eu vou atualizar esse número. Eu vou tentar atualizar eu esse acho número. que extraoficialmente foi 1 milhão de pessoas. É isso. Porque muita gente morreu de outras coisas também, sequela. Aí nem sabe. Eu tive 2 amigos que tiveram AVC depois Uhum. de ter Covid. Uma amiga que teve um coágulo. na Ninguém perna. sabe até hoje, né? Como é que A gente tá as ainda coisas. tá vendo qual vão ser as Vai ser sequela. as sequelas das pessoas. É loucura. Eu já tive sequela do TDAH da meningite. Eu graças, não tive, eu já tive Covid 3 vezes. 3 vezes. Oficialmente, porque eu acho que eu tive 4. Eu tive uma tosse que eu acho que foi a quarta. Mas, porque eu não me testei dessa vez, eu só me isolei mesmo. Porque eu falei, se for, eu não quero nem saber, eu vou ficar com medo.
Aí eu só fiquei em casa mesmo, trancado, até passar. Eu fiquei com medo de morrer, velho. Da primeira vez sempre dá, né? Eu não fiquei, eu não peguei. A gente, ó, a Eu não gente peguei. ficou gripado. A gente fez ano novo, né? Aí, velho, não deu um dia, eu já tava gripada. Aham. Mas assim, eu testava, sempre deu negativo. Eu Sim. tive 3 resfriados, assim, e 2 dias eu já tava, poxa, tô de boa. Já tava boa. Então acho que eu não peguei até hoje. Acho, né? Não tem como saber. É, também. não tem, na verdade não tem como saber. Eu falei assim, mas é não porque tem eu como sempre saber. testou, dava negativo. Eu tenho alguns amigos também que falaram que sempre testaram do negativo. Sabe o que salvou a gente financeiramente na pandemia? O cachê atrasado do carnaval. Sim. Foi o que salvou a gente, que saiu assim. Sim. Saiu 2 cachês. Né? Diga aí, 2 cachês. O É. carnaval. Doideira isso. Não, também tive amigos músicos, assim, que já fizeram parceria comigo, que foi as músicas que a gente fez que foram sustentando, assim, também. Ah, que massa. É bom essa coisa de direito autoral, é bom por isso, né? Massa. Johnny, a gente tem... Antes da gente passar pra safadeza, que a gente tem a safadezinha que a gente pega na comunidade, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala, ó, a gente vai conversar hoje com o fulano e tal, manda pergunta e tal. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. É de graça, não paga nada e você ainda tem a oportunidade, não mais, porque só quando ele voltar, né? Agora. Sim. Tem a oportunidade de conversar e falar e perguntar para o seu ídolo, beleza? Mas antes de fazer essa safadeza, eu queria perguntar a você, tô fazendo essa pergunta para todo mundo agora que vem aqui. Por que você tem orgulho de ser nordestina? Porque eu tenho orgulho de ser nordestino. O Nordeste é uma invenção, né? Na verdade, eu acho que o que une a gente é a cultura, né? Uhum. A nossa cultura, a expressão, a grande convergência de culturas diferentes que se colidiram e formaram coisas absolutamente originais, né? Aham. Então, eu amo a passionalidade do nordestino, o calor do nordestino, o afeto do nordestino, a música, a forma de se comunicar, a singeleza, a simplicidade, entendeu? As coisas boas mesmo. E em Recife, especificamente, essa coisa realmente desse choque de culturas, né? Da cultura indígena, da cultura afro, da cultura europeia, do caboclinho, do maracatu, do brega, do frevo, Frio. sabe? Por ser essa potência multicultural. Aham. Eu acho que é isso que eu tenho orgulho. Eu tenho, quando eu vou lá pra fora, eu tenho orgulho de dizer que eu venho de um lugar que é uma potência multicultural. E que é reconhecido como tal, assim. Uhum. Mas Brasil é o e no único, mundo. eu acho que é o único carnaval que tem esse lance, né? Do palco Multicultural. multicultural. Cara, diga aí, doideira. E o Recifense, eu acho que ele... O Recifense especificamente, né? Ele tem o privilégio de crescer já com tantas referências, né? Porque tem o brega, porque tem o frevo, tem o caboclinho, tem o coco, tem o frevo, tem... Então, a gente já cresce meio múltiplo, assim, né? A gente não tem muito tempo pra ter preconceito com outros estilos musicais. Tem o forró, tem um... Entendeu? A gente não tem muito tempo de ter preconceito. Eu acho isso muito massa, assim, que... Tem gente, assim, no sul, no sudeste que... Ai, só o rock é de bom gosto. Só essa música é de bom gosto. Esse estilo musical é de bom gosto. Uhum. Porque é uma Porque- mentira, né? Porque Kelvis Duran é muito melhor do que o Led Zeppelin. Porque o... Porque o resto, eu concordo. Porque o resto é tudo de... Sabe, tem essa coisa... Ai, a música regional. Mas o que é a música regional? Qual é a região dessa música? O Brasil? Sim. É dessa região, entendeu? Não é regional. Entendeu? É música pop, é música popular brasileira. E eu também acho... Eu tenho um certo... Eu não sei, me dá uma certa angústia esse título MPB. Aham. Sabe? Porque eu acho que ele marca muito uma questão da geração dos anos 70, Sim. sabe? Dos anos 70 e 80 ali, da Tropicália, a MPB. E aí acaba ficando aquela coisa da nostalgia que eu tava falando, que eu não gosto. Que a nossa geração não deve nada às anteriores em originalidade, Sim. em frescor de ideias mesmo. E cada geração tem seu lugar. Entendeu? Então acaba ficando essa questão da MPB, da sigla, muito ligada à geração dos anos 70 e 80. Uhum. E eu acho que mais do que nunca, o que a gente faz hoje é a própria definição disso, mas mais pro lado do popular mesmo. É música pop.
Era isso que eu ia te entendeu? perguntar. Tu se identifica como artista do gênero pop? Pop. Música pop. Porque eu vejo, por exemplo, já vi gente querendo enquadrar a Duda Beat e tal. Aham. E ela, velho, eu sou pop. É pop, é música com refrão. Exato. É música pra você ouvir e sair cantarolando o refrão. Aham. O Recife adora um refrão, né? Uhum. Uma música de carnaval que todo mundo fica repetindo, né? Então, a minha música é música de refrão, é música de dançar, de sofrer, é música, canção de refrão, música de pra você criar uma imagem na sua cabeça, como flutua, como volta, sabe? Tem essa questão meio cinema também nelas, né? Aham. Acho que isso é uma influência eu vejo É. todas as músicas tuas, eu acho que eu vejo um filme, sabe? Assim, É cinema, eu vejo- então é uma coisa pop, assim, não é nada alternativo ou mais intelectualizado, sabe? Alternativo ao quê? A quem? Exato. É isso que a galera fala. Né? Tá, fulano é alternativo. Não, velho. Alternativo ao agronegócio, alternativo entendesse? Ao poder econômico, mas na essência é música pop, entendeu? E aí eu acho que às vezes esse MPB fica meio MPBzado demais, assim, sabe? Fica meio só aquela voz e violão do barzinho. Toquinho. É. Não, Que eu não amo. falando mal do Toquinho. É, né? que eu amo, É. mas fica aquela coisa meio estigmatizada a voz e violão do barzinho, É. entendeu? Tem E que é um- muito mais do que isso. Eu tinha um professor de bateria. E nada contra a voz e violão do barzinho também. É, Só tô dizendo que não é só isso. com E certeza. fique claro, né, Johnny? pra ficar bem claro, bem claro. Já é a noia O povo das já é redes brigando, sociais, já tá brigando, Já é. tá brigando. Calma, galera, calma. É. Tinha um professor meu de bateria que ele me dava um disco que era um disco um CD, né? Era MNPB, Música Não Popular Brasileira. Ah, Era muito maravilhoso sim. isso. Ó, vamos pras perguntas agora, pra safadeza. Vamos ver se tu reconhece essa voz aqui. Oiê, aqui é Jader, queria mandar um beijo Ele fala o nome? a todo mundo da Noise Podcast. Soube que quem tá aí hoje sendo entrevistada é minha amiga, Jane Ruth, e queria fazer uma pergunta pra ela. Eu que acompanho, Johnny, tua discografia, vejo que você tá construindo uma discografia bem sólida, bem concisa, e eu vejo que todos os discos sempre são muito fortes e tem um conceito muito amarrado. Quando você termina de escutar ele, você sente que uma história foi narrada. Eu queria saber como é esse processo pra tu, na construção da tua discografia, se antes de fazer um disco tu já cria, vai desenhando todo o caminho porque esse disco vai percorrer, ou se tu se joga no processo, vai deixando acontecer e vai amarrando as coisas ao pouco. Cheiro! Isso é uma pergunta, viu? Jader, Maravilhosa. se quiser sentar aqui no meu lugar. Jader, te amo demais. Você é meu amor, minha paixão. Assistam a entrevista de Jader, que tá aqui. Eu vou botar na descrição aqui pra vocês sacarem. Então, a gente tava. Eu acho que tem a ver com o que a gente acabou de falar, com o cinema. Então, eu vejo os discos como verdadeiros filmes, assim. Mesmo. Eu acho que o Macumba, ele conta uma história, ele já abre, né, na música Macumba, e talvez algum dia eu te encontre por aí, e ele acaba no Desbunde Geral, Meu Corpo no Céu no Desbunde Geral. Então, ele já começa com essa pessoa que tá com o coração totalmente dilacerado. Talvez algum dia. E tá Essa música é clamando, assim, aos deuses por vingança, sabe? E aí eu acho que tem muito Recife ali, né? O personagem que eu incorporava naquela turnê, ele tinha aquelas asas e tal, era meio eu falava que era meio que um deus do desejo, assim, uma coisa meio curva. Então, todas as histórias que aquele disco conta, aquele personagem meio que ele tá assistindo aquelas histórias, sabe? Aham. Ele vai... E são todas histórias que estão acontecendo aí pelas ruas e pelos becos dessa cidade, entendeu? Mas o disco acaba, o arco dramático dele acaba com a chegada de um novo carnaval, Uhum. que faz com que a pessoa tenha as esperanças renovadas, né? Possa... O carnaval é o nosso renascimento, né? É quando a gente renasce para começar finalmente o ano mesmo, A né? festa da carne. A festa da carne, exatamente. Coração já é um filme sobre a América Latina, né? Eu já vejo ele muito menos uma narrativa mais linear e muito mais pequenos contos, assim. Porque Flutua, por si só, já é um filme. Sim. Entendeu? Então, Caetano Veloso é outro filme. Eu canto isso pra uma amiga minha, que tem um filho chamado Caetano. Sim. Inclusive, um beijo, Lídia. Ela tem som... Caetano é
filho de duas mamães. Duas Ai, mamães. que lindo. Beijo, Caetano. É Lídia e... Lídia e Bianca. Bianca. Lídia e Bianca. Beijo, mamães lindas. Aí eu canto pra ele, Caetano. Muito bom gosto, hein? Ensinando pras crianças sempre, né? A ouvir música boa. Ela tem um livro maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo pra mandar pra tu. Que é Os Papais Pinguins. Que Lídia, é ilustradora, ela fez. É um livro maravilhoso. Lídia, Que maravilha. vamos passar pra... Ah, eu quero ver. Me manda uma cópia, assim. Vou pedir pra ela. E o Orgia, ele também... Eu acho que ele é o fim de uma trilogia. Porque no Macumba eu falei sobre o amor romântico. No Coração eu já falo sobre política e América Latina. E no Orgia eu falo sobre sexo. Eu acho que esse é um grande tripé, sabe? De assuntos que me interessam muito na vida, assim, sabe? Me interessam muito falar. Então cada disco é um pequeno filme, uma pequena tese também sobre esses Aham. assuntos, né? Sim. Então, o Orgia já tem toda essa história, desse paralelo, entendeu? No capítulo 1, Cidade do Desejo, que é a música que abre o disco, eu fiz uma colagem, uma coisa meio dadaísta, assim. Uhum. Então, algumas frases que eu falo são minhas e algumas são de Túlio Carella, lá nos anos 60. Então, é como se fosse indo e voltando no tempo, sabe? O disco, ele vai e volta no tempo. Sabe aquele filme Mais Horas? Aham. Então, que são 3 mulheres em 3 tempos diferentes, passando por situações parecidas. Uhum. Aham. Então é meio que isso. A narrativa ela fica vindo para Recife dos anos 60, voltando para São Paulo e costurando tudo que esses dois momentos têm em comum. Do momento progressista, que é interrompido por um momento de autoritarismo. Então, eu costumo dizer que o Orgia, ele é como se fosse um dia na vida, né? Ele começa na noite, né? Começa com o capítulo 1, Cidade do Desejo, com Amante de Aluguel, que a pessoa já é jogada direto na noite, direto nesses temas, nessa energia do desejo e tal. Vai passando ali por aquele teatro dos vampiros, com Nhaque, nos braços de um estranho. Aí eu digo que a pessoa acorda no outro dia com Só Pra Ser Teu Homem, né? Que eu vou invadir tua casa, teu quarto, amanhã bem cedo ao raiar, entre os teus lençóis abandonados, deitar no lugar que teu sexo desenhou para mim. Então a pessoa já acorda no outro dia, aquela ressaca, passando mal, assim, mas com muito tesão, assim. Aí o amigo já liga assim, fala, já vamos pra praia. Vamos pra praia, vamos pro parque tomar um sol. E aí tem um momento solar do disco, que é Cuba, Maré, a música com Jader, Larga Esse Boy, que vem aquele momento que a gente passou nos últimos anos no Brasil, né? Que é pensa em largar tudo e fugir com você pra Cuba. Quem não pensou em fugir do Brasil nesses últimos anos? Você tava até me falando que vocês também pensaram em fugir do Brasil, né? Aham. Sim. Aquele Pra momento... Cuba. Pra Cuba. Aquele momento de fugir do Brasil e tal. E aí você volta a beber com seus amigos e tal, e tá lá conversando, e aí chega aquela bad. Sabe, domingo à noite, anoitece. E aí vem Nossa Senhora das Encruzilhadas, e aí o disco vai ficando mais dark, mais dark, mais dark. É engraçado, porque ele começa no agito e ele termina dark. O Macumba, ele começa dark e termina no agito, né? Então por isso que eu acho que é a conclusão. Ele vai ficando dark, com abrigo, com eu te desafio a me amar, que pra mim é uma carta pro Brasil, entendeu? Depois de tudo que eu passei com esse governo, depois de todos os ataques que a cultura que eu como artista sofri, entendeu? É uma carta aberta ao Brasil. Eu te desafio a me amar, te desafio a ficar e encarar as cicatrizes que eu carrego no peito, entendeu? A amar o Brasil pelo que ele é, com as cicatrizes que a gente carrega no peito. Por a gente que é LGBT, entendeu? Nós também temos cicatrizes que a gente carrega no peito, né? Enquanto humanos, enquanto cidadãos, né? De viver num país que persegue pessoas como nós, que mata pessoas como nós. Então, e aí ele acaba em Estandarte, que é uma música de carnaval para um carnaval que não aconteceu. Carnaval dos Mortos, né? E aí eu falo, por nós que ainda estamos aqui, eu vou cantar. E aí a letra vai, vou ressignificar essa dor, vou começar de novo, né? E acaba com uma versão em espanhol de volta, Vuelve, que é como se fosse uma piscadinha assim para quem tá ligado na história, porque o Túlio, ele é extraditado, né? No final do livro, lá no final do processo. Então, queria botar uma coisa em espanhol ali, porque ele volta pra terra dele,
E é um pedido também simbólico do Brasil voltar. E também, pra mim, nos visualizers do disco, nessa música fica aparecendo em flashes assim, Bye Bye Brasil. Porque pra mim é como se fosse os créditos subindo, os créditos do Brasil subindo, entendeu? Tipo assim, o Brasil acabou. As ruínas estão aqui. Então é um disco que acaba bem, numa nota bem dark, assim. E eu fiquei tão feliz porque essa semana ele foi eleito em 7º lugar, um dos 10 discos melhores discos do ano pela revista O Grito. Que massa, que é um velho. veículo que eu Sim. respeito muito, que é um veículo descentralizado, é um veículo daqui de Pernambuco. E hoje foi eleito pelo portal Tracklist, que é um portal do Twitter, que tem mais de 1 milhão de seguidores também. O 7º disco, o 7º melhor disco do ano também. Que foda, velho. Por essa. E tô feliz que estão chegando essas listas de final de ano e a gente tá marcando presença lá entre os melhores discos do ano. Porque, assim, modéstia à parte, eu acho um discão. É. Mas eu acho que muita gente ficou com preconceito contra ele. Por conta do título, por conta da polêmica do vou desistir de tudo. Aham. Muita gente ficou com preconceito de mergulhar nele, entendeu? Mas eu acho que ele não deve nada. Não deve nada aos outros dois, entendeu? Galera. E aí foi isso que eu postei e os fãs ficaram felizes também. Um fã botou assim, falou assim, Johnny, é o padrão macumba de qualidade. Eu falei, poxa, pois é, o que é que eu posso fazer? Se eu já comecei com um disco que já virou um clássico cult, né? Aham. E muita gente até acha que o Macumba, por ser um clássico cult, né? É um disco que ele ficou muito assim no coração das pessoas, entendeu? Aham. E aí muita gente acha que é meu disco mais famoso, mas na verdade não. O Coração, que tem Flutua e Caetano Veloso, Aham. ele tem, tipo, ele foi realmente o que teve mais streams, o que teve mais alcance. Pois é, galera. Por ter tido o maior hit, né? Que é Aham. Flutua, até agora. Nossa, eu tô. Assim, Vai Kelvin, na imagina orgia. como é que eu tô agora. Vai Ele elogiar. contou todas as histórias aqui, ó. Aí quando o Johnny sair daqui, Vai eu vou ouvir fazer o quê? Suelen assim. Eu escuto tudo, você não tá Eu sou nerd entendendo. também, assim. Vocês estão fazendo eu E eu perder minha fico- piada. Meu Deus do Faz céu. sua Foi- piada. Eu vou fazer minha piada, amor. Faça. Depois você fala isso. Galera, flutuem. Não... Ah, esqueci. Ih! Tu falou alguma coisa. Já era Falou piada. alguma coisa. Já era piada. Perdi minha piada, cara. Poxa, amor, desculpa. Perdi. Tu falou alguma coisa sobre a galera mergulhar, alguma coisa assim em orgia, Mergulhem né? e flutuem. É, em flutuem em orgia. orgia. Era essa a piada, né? Tipo, Sim, ainda bem que eu sim. esqueci, né? Era frase de marketing, né? Era pra... Ele já fez uma macumba. Ele já fez você flutuar. E agora ele vai lhe levar para a orgia. Né? É a frase do pôster, né? Olha aí. Olha aí. Ó, tu devia fazer filme, pô. Ai, eu Desses queria discos. muito, mas é porque é muito caro. Eu acho que eu já fui pra música porque justamente o cinema era muito difícil de fazer no Brasil. É mesmo. E aí, na música, eu podia fazer clipes que são caros, mas não são caros como um filme. Aham. Uhum. E exercitar meu lado cinema, cinéfilo, cineasta ali. Sabe? Nos clipezinhos, nos roteiros dos clipes. Podia, de alguma maneira, exercitar isso. Mas eu sinto muita vontade de fazer uma série do Macumba. Cada Isso ia música, ser massa, cada pô. música um episódiozinho. Aquelas séries curtinhas, que eu gosto de série curtinha, série de Aham. meia hora, assim, sabe? Aham, isso Cada é foda. episódio de 25 minutos, meia hora, uma música. Eu sinto vontade de fazer um filme dessa adaptação do Orgia, mostrando a história de Túlio, Uhum. aqui nos anos 60. Olha aí, galera, que estão vendo as ideias, viu? É, Bora eu ver eu isso aí, sinto muita viu? vontade, eu sinto muita vontade de voltar a Olha atuar isso, Ellen, também. também. Você quer entrar no mundo do cinema Não também? é? Olha aí. Eu sinto muita vontade de voltar a atuar também. Teve até alguns convites já, mas a pandemia atrasou muito, né? Porque Sim. pra você fazer um filme no Brasil são 10 anos. Pra você fazer um disco já são 3, 4. Com muita rapidez. Pra você fazer um filme são 10. Porra. É muito tempo, pô. Não Quando é, o filme é a gente- lançado, você é já que a gente tá... não tem indústria aqui. Aham. Quando tem indústria, destrava mais. Sim. Porque tem os estúdios, tem as gravadoras, investem em mais gente, Uhum. né? Então você tem mais oportunidade, né? Sim. E lá também, lá fora, né? Tem uma coisa cultural do brasileiro dele achar que arte e cultura é brincadeira, né? É. Foi muito engraçado. Não, e que também é feito por vagabundo. É, Vamos vagabundo, dizer. não. A galera senta a bunda, assiste o Netflix. Eu vou falar aqui agora. Assiste o Netflix, aí boa parte da galera Sim. que tá xingando
Quem você está xingando é quem tá fazendo esse filme Sim. lindo pra você assistir. Seja de Pois é. romance, de comédia, do que for. Não, A que gente nem- tem aquele sustentou. comentário maravilhoso, né? Que o cara fala assim. A matéria. O filme, sei lá, Avatar demorou não sei quantos anos pra fazer, pra filmar. Aí ele fala, oxe, só tem 2 horas e meia, se levou mais de um dia, o cara é muito fraco. Se levou mais de um dia pra fazer, o cara é muito fraco. Filho da puta. Não, mas é ventilação de... Aí eu, porra, velho. É foda, mas é a imagem que as pessoas têm dos artistas. Aham. Eu Eu tava tô indo, lembrando de eu tava Dolores indo- aqui. eu tava indo pra uma reunião na gravadora, a trabalho, no Uber. Aí o cara falou, o que é que tu faz? Eu falei, não, eu sou cantor. Eu fico tentando não falar. Uhum. Porque, nossa senhora, o homem médio brasileiro é de chorar. Às vezes, assim, você encontra uns que são a burrice em estado bruto mesmo, o cristal não lapidado. Uhum. Aí ele falou, o que é que tu faz? O que é que tu faz? Aí ele insistiu tanto, falou, não, eu sou cantor. Aí ele falou, cantor é muito bom. Aí eu fiz, por quê? Ele falou, porque é só relaxar. E pronto, ele resumiu anos de estudo. Falava assim pra ele, ó. Invejoso. É só relaxar. Eu falei, como é, meu senhor? Só relaxar? Ele falou, é bom demais. Aí eu falei, tá bom. Eu não vou nem contestar. É. Porque não adianta explicar É verdade. que eu faço 20 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Que todo ano eu tenho um burnout. Não adianta, entendeu? Ó, deixa eu fazer as perguntas da galera aqui. Eu vou fazer pouquinhas porque eu tô vendo que a gente já tá quase 3 horas. Não, Tô dois. brincando. Aí Fabinho, pergunta a você assim, qual instrumento você toca? Olha aí. Beijo, Fabinho. Eu componho majoritariamente no violão. Aham. Tem coisa que eu componho na minha cabeça, que aí são coisas mais complexas, que aí eu peço ajuda de alguém pra achar os acordes, porque Sim. aí já... Por exemplo, samba, aí já tem uns acordes mais complexos. Mas, geralmente, eu componho as coisas no violão. E tu faz o quê? Tipo, tu canta... Eu canto. pra Eu pessoa. canto a Eu quero música e a isso. pessoa vai achando. Ah. Aí Juliana Holanda vai. É. E um pouquinho de piano, teclado, um pouquinho. E aí, por conta do violão, um pouquinho de guitarra. Sei fazer um solinhozinho básico ali. Um pouquinho, uma linhazinha de baixo. Ah, que massa. porque Piano você é tua passa- cara. Eu acho que tu tem uma cara de piano. Diga aí. É que você passa tanto tempo trabalhando com isso que você acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Das estruturas sim. dos instrumentos, assim. 20 anos, né? Olhando o povo fazendo, tem uma hora que Uhum. você começa a aprender a fazer também. E eu sou nerd que nem tu também. Eu era criança que desmontava videocassete pra aprender como funcionava. Eu ficava desmontando as coisas. Então, por exemplo, na pandemia eu tive que aprender a gravar minha voz, a editar, a botar os efeitos, a dar uma mixada na voz pra gravar. Então eu gosto de ficar cascavucando as coisas também pra aprender. Que massa. Aí a Júlia Menezes pergunta assim, qual foi o melhor e o pior show da sua vida? Caramba! Essa é a clássica, né? Tem que ter. Eu acho que teve alguns melhores. Alguns melhores. Por exemplo, o Rock in Rio 2017 foi muito marcante. Que pra foda. mim. O Rock in Rio Lisboa que a gente fez esse ano foi muito marcante. Esse ano teve outro show em Belém, que foi numa Bienal das Artes lá. Foi um show aberto. Aham. Então era no Sambódromo de lá. E tinha, assim... Acho que tinha umas 10 mil pessoas, assim. Que foda, Tava mano. muito, muito lindo. Foi um show que, depois de todo esse processo, esse burnout desse ano, me fez resgatar muito a minha paixão, assim. E o povo de Uhum. Belém é apaixonado, viu, meu amor? É. O povo de Belém é foda. Eles dão a alma no show. Nunca vi Que um negócio massa. desse. Tão incrível. A gente tocou na Parada LGBT de Lisboa também, uma vez, que foi um momento muito emocionante. Como é lá? É grande que nem aqui ou... É grande, mas é porque Sim, sim. é porque Lisboa é do tamanho de Recife, né? Uhum, é. Então é grande, mas não é São Paulo, por Sim, exemplo. sim, sim. Deixa eu ver. E os hack beat, esse hack beat que o público tava batendo lá Na ponte. na ponte, foi muito emocionante também. E os piores, nossa. Às vezes tem uns shows que a energia não tá batendo, não tá rolando. Aham. Acho que teve um show na Europa que a gente fez
acho que foi em Braga, alguma cidadezinha assim de Portugal. Que tava muito calor, tava muito quente, o lugar tava todo fechado, eu comecei a passar meio mal, sabe? Me senti meio mal, assim. Tava com a roupa também, tava meio quente. Enfim, tem uns shows que... Não bate, né? o público tá meio morto, assim, porque depende muito do público. O público é ali metade do show, né? Aí você tem que entregar, mas as pessoas têm que lhe entregar de volta, senão você vai desanimando no processo. É. Aí o Herbert pergunta por que se teu nome realmente é Johnny Hooker. A clássica também, né? Meu nome de batismo é John Donovan. Aham. Mas eu sempre achei que, por conta do meu avô, que era irlandês, naturalizado em inglês, mas eu sempre achei Donovan um nome bonito, mas meio hippie, assim, sabe? Ah, Meio riponga, porque tinha até um cantor inglês que chamava Donovan. Sim. Então, sabe, aí poxa, e eu queria ser punk, né? Eu não queria ser hippie, eu queria ser punk, porque eu via punk, eu via Sex Pistols, e Sex Pistols, todos eles tinham um sobrenome, era Johnny Rotten, Sid Vicious, todos eles tinham um sobrenome, assim, do mal, né? Herbert e Richard, né? Nada a ver, nada a ver. Tinha um sobrenome do mal, né? Era o punk, você tinha que ter seu sobrenome, tinha que dizer o que você era, né? Na gangue, né? E aí, na época, eu namorava uma menina, meus 15 anos, eu namorava uma menina que até hoje é uma das minhas melhores amigas, Denise, inclusive, um beijo, Denise, te amo enlouquecidamente, apaixonadamente até hoje, somos muito amigos. E na época ela sofria muito bullying no colégio, porque ela era muito livre sexualmente, assim, sabe? Tipo, ela não tinha medo de expor a sexualidade dela. Antes até da gente namorar, a galera ficava escrevendo o nome dela no muro, assim, aí botava disque puta em cima, sabe? Nossa. Sim, sim. A galera ficava tinha muito perseguindo. isso nessa... É, o Na minha época de machismo colégio tinha pesadíssimo, assim, tá Sim. ligado? E aí um dia a gente tava ouvindo David Bowie, e tem uma música dele que chama Moonage Daydream, que ele fala, I'll be a rock and rolling bitch for you. Serei uma prostituta do rock and roll para você. Uma das frases. E aí a gente tava cantando assim, gritando um pro outro, I'll be a rock and rolling bitch for you. Aí eu parei assim, tive um estalo. Aí eu falei, o que é que eu sou? Eu sou uma prostituta do rock and roll. E aí fui lá no dicionário, né? Johnny Bitch, eu achei que ficava muito... que termina muito cedo. Johnny Bitch, é muito curto. E aí eu fui olhar os sinônimos, né? Aí eu achei lá, hooker. E aí eu falei, em português fica legal também, que é hooker. Se você é brasileira, hooker. Johnny Hooker. Que nem eu fiz, né? Não, assim fica bonito também, hooker. Tem um som imponente, assim, né? E aí eu falei, pronto, vai ser esse. Em homenagem a você, Denise. Esse vai ser meu sobrenome. Eu serei uma prostituta do rock and roll para você. E sou até hoje, 20 anos depois. É isso. Foi isso. Aí o Márcio pergunta, qual o maior mico que você passou na vida? Olha aí. Caramba, qual o maior mico que eu passei na vida? Gente, teve um no show que foi triste, velho. Vamos lá, eu adoro Porque essa. eu sou míope, né? E eu faço show sem óculos. E aí, a gente foi fazer esse show nessa praça. E aí tinha um patrocinador que era uma cerveja e tal. E aí eu pedi sendo que eu não tomo essa cerveja, eu tomo outra. Eu peço no camarim e no palco pra dar um golinho de vez em quando, aquela música que você senta pra conversar com o público. Aquele momento acústico, né? Do show. E aí, quando chegou a hora de pegar minha cerveja, aí me deram a cerveja assim, eu tomei. Ixi, essa é ruim demais. Sendo que era a cerveja do patrocinador do evento. Nossa Que senhora. tinha marca gigante em cima do palco. Tava por todo lugar da cidade a marca e eu não tinha visto, porque eu sou míope. Aí eu olhei assim e falei, ixi, não, mas essa é ruim demais. Amigo. Meu irmão, foi um pandemônio no backstage. A mulher da produção falando, meu Deus do céu, ele xingou o patrocinador pra minha produtora. E a minha produtora, você quer que eu faça o quê? Ele não viu. E foi um bafafá ali. Eu sou o rei dos micos. Suelen também, mas depois eu conto. O pessoal já tá cansado. Aqui já. eu falo um monte, né? Aqui é... É isso. Mas qual foi o maior? Teu? Meu? Aham. Eu acho que foi
Ah, tem um que eu vou te contar depois. Tá bom, então Que é com a Alana. Alana com a Alana Marques. É. Inclusive, beijo, Alana. E outra é quando o Conde veio aqui. Que ele pediu um café e a gente não tinha. Não, eu enrolei, né? Mentira. Na verdade, eu enrolei. Até chegar. Vê, Pediu no iFood. Ele pediu. Eu disse, quando você quer água, alguma coisa? Ele, não, Isso. eu queria um café. Eu dei uma de louca. Continuei arrumando as coisas aqui, não sei o que. Ele, Sueli, me chamou de Sueli. Sueli. Sueli, cadê meu café? Esconde, eu vou ter que lhe falar uma coisa. Eu não tomo café. Logo, eu não sei fazer um bom café. Ele olhou pra mim e disse assim, pra tu tem uma primeira vez. Aí lá vai eu, fudeu, eu O não sei Conde te ensinou a fazer o café. Não, aí eu fui no armário, não sei o quê. A gente sempre comprava um pó especial, porque veio um amigo da gente aqui pra ele tomar. Pra ele Sim. tomar, era só pra ele tomar. E não né? tinha café. Aí lá vai eu, a cara. Disse, ele vai achar que não, eu não quis fazer, sei lá, né? Conde não tem café. E aí o Conde, não tem problema não. Se o senhor vai voltar um dia pra tomar café. E aí no outro dia, o patrocinador, né, a G5, mandou a Mano. cafeteira de cápsula. Ah. A Mano. gente ficou conversando. Eu fui conversar, fui contar pra o Sim. patrocinador. Eu falei, mano, hoje passou uma vergonha assim. Meu Deus, isso não pode acontecer não, gente. É, tem que ter um café. Aí ele mandou. Eu não tomo café, vê. Aí ele fica Eu Aí também ele não tomo mandou. café. Meu café é isso aqui, esse veneno. Aí ele mandou pra gente a cafeteira. Conde, pode voltar que agora tem café. Ai, Expresso, Conde. cappuccino, o que você quiser, a gente chique, tem. Starbucks. Conde é uma lenda, né? É isso. Maravilhoso. Johnny, muito obrigado, viu, pela Acabou. participação. Oxe, já, menino. Muito obrigado por me receber aqui. Vida longa ao podcast, vida longa ao trabalho de vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo essa nova geração de Recife botando as caras, fazendo as coisas acontecerem. E é isso. Eu sou uma pessoa que acredita em fazer as coisas acontecerem, meter as caras. Vamos embora. Meter as caras, porque a gente só sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se meter as caras. E é isso. Obrigado. Não tem como dar errado, não. Pô. Olha quem tá aqui comigo, pô. Como é que pode dar errado? Conde veio aqui, muita É gente o boa veio aqui Conde, já, Jader, entendeu? Ciel. Sim, Olha. Muita gente foda veio aqui já. que massa. Eu já tô feliz já. Já tô feliz. E inaugurando a temporada 2023, Pois né? é, a gente nem falou isso, né? O Brasil Primeiro feliz de episódio, novo. Brasil feliz de novo. Com Messi campeão. Ah, pô, mas falar. O Brasil foi muito ruim na Copa. Eu Não, não entendo nada de demais. futebol, não, mas foi ruim. Foi ruim demais. Eu acho que tá muito desunido. Aquele negócio, o treinador indo embora no final, dando Pois as é. costas. Pois é. Pô. Acho que tá faltando um espírito de grupo. E a gente que trabalha com música, a gente entende espírito de grupo, É, viu? entendi mesmo. Porque a gente tem que ser uma equipe unida, porque senão as coisas desandam. Porque a gente Exatamente. trabalha que nem MacGyver, com um chiclete mastigado e um grampo. Exatamente. É, aí Quando a tem- gente tem vai que se mostrar unir. o trabalho da gente, ainda vem os otários e fica cortando o algoritmo. Não, acho que é por isso que a galera reclama, porque a galera vê meu trabalho e acha que tem milhões por trás, não sabe que a gente faz isso com uma fita crepe e um biliro, como a gente chama E aqui. um biliro muito Biliro. bom. E um biliro. Como a gente chama aqui, não sabe. Aí, porque o trabalho é muito bom, aí fica achando que são milhões por trás, mas não, ralação. É pau. Pau. Pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Segue Johnny também, se é que você já não segue. Pelo vai amor lá de conhecer. Deus, né, amor? Flutua nos discos dele. Vai lá. Agora foi. Você vai ouvir. Como é que é? Ele vai fazer uma. Primeiro ele vai fazer uma macumba pra te amarrar. Aham. Depois ele vai te fazer flutuar. E depois ele vai te levar Leva pra orgia. É isso. É isso, galera. Saquem as coisas aí. E é isso. É nóis. Beijo. É nóis.